Já foi? Tô meio perdida assim, porque a gente acabou de começar a segunda temporada, viu? Mas sejam bem-vindos a todos vocês que estão iniciando essa temporada aqui comigo. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito, por quem Ele é nas nossas vidas. E hoje eu não vou demorar, não, porque eu tô com pressa, porque tem muita coisa boa pra gente aprender e ouvir com a minha convidada de hoje, Solange. Seja muito bem-vinda. Eu tô muito feliz de você abrir, né? Essa segunda temporada trazendo a sua história. E fica à vontade aí para você falar com as pessoas. Muito obrigada, né, pelo convite. É uma honra poder estar aqui, Ah, eu falo a mesma né? coisa, É viu? uma honra, né? Quem sou eu? Imagina, quem somos nós, né? Ninguém, né, para o Senhor me escolher e eu estar aqui para poder abençoar as vidas, né? Então, muito obrigada pelo Obrigada a convite. você, de coração, viu? De É um verdade. prazer mesmo. Ah, obrigada. Então, ó, pra onde que eu olho o Rai? Ó, YouTube, você já sabe. Instagram, YouTube, tudo. Eu não vou ficar falando não que você já sabe. Então, bora começar. Solange, sua história é bem impactante, bem edificante, né? Você passou por uma experiência assim impactante. Falei Uhum. impactante 300 vezes porque é realmente impactante. E me conta, antes de mais nada, o que significa a palavra liberdade para você hoje? O que vem em sua mente quando você pensa em liberdade? Quando eu penso em liberdade, É, eu penso em Deus, sim. porque onde o Espírito Santo está, há A liberdade. liberdade. É verdade. Às vezes nós estamos dentro de casa e estamos É presos. Às vezes precisamos verdade. ser presos para sermos livres, Sim, né? é Para verdade. conhecer a verdadeira liberdade. É verdade. Então, para mim, liberdade é estar em Cristo. Isso é verdade. A palavra de Deus fala, né? Uhum. Se o Filho vos libertar, Verdadeiramente verdadeiramente sereis sereis livres. E nós livres. somos livres Aleluia. através de Jesus. Isso é uma dádiva, gente. Se você tem algum problema, né, de se sente aprisionado com algum sentimento, de alguma forma, vá, eu vou te dar, né, eu não sou médica, mas vou te prescrever aí Jesus, tá? Vai atrás de Jesus que você vai ser livre, né, Amém. Sol? Ele é o É que a libertador, né? gente sabe, né, que a gente tem isso no dia a dia, quanto nós precisamos do Senhor, né? Mas vamos lá, me conta aqui sua história. Você foi parar num presídio? Sério? Como isso aconteceu, mulher? Então, isso foi no ano de 2004, Uhum, né? Eu trabalhava numa empresa. Eu era secretária, trabalhava muitos anos lá. uhum, E havia mudado o dono. uhum. E nesse dia, 20 de janeiro de 2004, havia um caminhão roubado lá. Não estava na empresa. Quando eu cheguei na empresa, vou resumir bem que essa parte não Sim, interessa muito, né? sim. Para que o que realmente precisa ser dito. Quando chegamos lá, houve um flagrante e tal, e aí todo mundo acabou indo para a delegacia. Todo mundo. Todo mundo, todos os funcionários, tinha E 18 do nada, pessoas. chegou do nada esse Porque caminhão. tinha um caminhão roubado lá e Ah, até, né, até o até pessoal, esclarecer, sim. acabei indo para a delegacia. Só que pensei, quem não deve não teme, né? É, que é a Eu fui nossa. trabalhar, né? Sim, Como eu fazia nos últimos todos os 14 dias. anos. Trabalhei 14 Nossa, anos naquele lugar, 13 anos e meio com o dono e fazia 6 meses que tinha mudado de dono. sim. Eu fui trabalhar naquele dia e voltei para casa somente 2 anos, 5 meses e 9 dias depois. Como é que foi isso? Por conta desse caminhão roubado que tinha lá, né? Todos nós tivemos que ir para, no caso eu, para a cadeia feminina de São Bernardo, que eu não sabia nem que existia uma cadeia lá no Tabuão. E os outros também foram presos. E aí foi um processo muito grande, porque envolveu crime organizado, essas coisas, Nossa, né? Então dificultou, porque eu teria todos os requisitos para responder a um processo em liberdade. Não sim, era algo tão grave, os crimes eram crimes leves, né? Não sim, eram crimes hediondos. sim. Mas, quando Deus tem um plano, não É verdade. adianta Não adianta correr, correr. porque Exatamente. existia um plano, né? E foi feito esses pedidos para responder em liberdade, tal, 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 mas Negado. a, a vara que caiu, Ah, esse negou tudo. a juíza, ela não adiantava pedir que ela não autorizava, não Havia um dava, né? propósito nisso, né? E aí quando eu soube,
Eu falei, meu Deus, eu era casada há 4 anos e meio na época, não tinha filhos, graças a Deus. Eu É. estava me preparando para engravidar, estava cheia de planos, cheia de Menina, eu sonhos, imagino. havia terminado a faculdade, meu marido também, e de repente acontece isso. Aí, estava lá na delegacia, tal, ali mesmo, eu já comecei a falar de Jesus por um policial que estava desviado. No- Aí já começa aí uma Agora, jornada. depois eu vou reencontrá-lo lá. Deus faz umas coisas Sim, maravilhosas, né? no início a gente não entende A gente não muito, né? entende, a gente tem sempre que, se a nossa vida está em Cristo, Ele está no controle. É verdade. E a gente tem que entender que Ele tem um plano, É verdade. né? Por mais Um doloroso que propósito, por seja, né? mais doloroso, mas Ele não Eu, faz nada é, que eu, seja mal para Ó, gente, nós. eu acredito que sim, muito assim. Quando a gente passa por dificuldade, além de Deus tá no controle, Ele tá capacitando a gente para um pouco mais longe, né? Pra gente, além da gente confiar e exercitar a nossa fé, porque, gente, não é fácil a gente viver um momento crítico, né? E ali é que a gente é testado. É E verdade. depois que a gente consegue passar, a gente se vê um pouco mais forte em Deus, né? E não acaba por aí, sempre tem um desafio, não é Sim, verdade? é para subir de nível, para Isso, passar de fase, igual o jogo do videogame, não é, é? Para assim, você ficar melhor. isso assim, não, eu acho que nós não devemos, em alguns momentos, romantizar. As pessoas, Não é? romantizam, né? Ah, você vai ter um encontro com Deus, sua vida melhora, claro que melhora. Sim, Você começa com. Mas vai ter aflições. ele já tinha Né? falado, né, meus amores? Vai ter umas aflições aí, mas ó, não desanima, não. Eu tô no controle. Então, assim, a gente tem que entender que nós vamos viver de aflição em aflição, porque isso vai trazer para nós futuramente o peso de glória, É né? exatamente Isso isso, Vi. Eu cheguei lá, eu nunca imaginava passar por uma coisa dessa na minha vida. nossa, Ninguém eu nem imagina. imagino, eu não consigo nem Por isso, imaginar, todo menina. mundo me fala isso. Primeiro, eu nunca fiz nada de errado, sempre fui boa filha, boa aluna, boa esposa, boa Eu sei. funcionária, Sim. sabe? Sempre tentei ajudar as pessoas e de repente eu me vejo naquela situação. Qual foi teu primeiro pensamento Quando naquele eu momento? cheguei na cadeia pública, quando eu pisei ali, o Senhor falou comigo: Sério. Você vai falar do meu amor, porque eu Ah, morri por cada uma delas naquela cruz. sobre isso. Falei, meu Deus, Ah, amém, Senhor, eis-me aqui. sobre isso. Eu não tinha noção, porque eu era uma pessoa extremamente tímida, né? Por mais comunicativa que eu seja, eu sou tímida. Sim. É meu Na caso igreja, também. eu já Ninguém era. acredita, mas é meu caso também. Eu era 11 anos convertida já, participava do ministério de louvor, né? Era backing vocal. Quando eu tinha que ministrar o louvor, meu Deus, eu não gostava, não Eu gostava, sei como é nunca que é. gostei. Eu não almejava, Sim. mas quando o Senhor A escolhe, gente a gente não tem tem para que onde ir, correr. né? E E foi é tão exatamente gostoso, né? isso que aconteceu comigo, sabe? Quando você vai, se você não vai de barco, você vai de baleia. Se Sim, vamos abrir falassem, aqui. oh, Abrindo essa hashtag. se falassem que eu ia evangelizar na cadeia, eu ia falar: não, não tenho estrutura, Sim, não, não sirvo para isso, porque eu sou uma pessoa muito sensível. sim, Eu, sabe, pego para mim, nossa, eu sou sim. muito emotiva. Falava, imagina. Então fui de baleia, Teve né? que ir de baleia. E aí o Senhor fala aquilo. Aí você chega num lugar. Mas porque Deus te escolheu, porque você é forte. É, Nós pensamos que a gente não tem estrutura, que a gente não aguenta. Depois que a gente passa, você fala, Ele nos Deus, faz forte, realmente, né? o Senhor, o de fraco faz É Ele que forte. faz, né? Então assim, Nossa força menina, vem vem dele, do né? Se a gente Senhor. buscar nele. É, E quando eu vi, porque eu cheguei lá, você chega num lugar, você olha um monte de mulheres, porque tinha assim, tipo, acho que umas 150 mulheres na época, porque era alta temporada. meu Ela estava lotada Deus. a cadeia, né? Sim, E aí você olha, e você vê aqueles rostos e você fala: Meu Deus, se eu estivesse na rua, tivesse falar de Jesus para um traficante, pra alguém, eu não ia falar, eu tinha medo. sim. E ali eram pessoas que tinham traficado, Então, sequestrado, matado, roubado, tinha feito tudo cometido quanto é muito coisa. delito. E eu me sentindo assim, O ai, que é sabe, que eu tô tipo, fazendo aqui? desprotegida. Como assim? Porque no primeiro impacto você olha a pessoa, Hum, Eu você li, olha o que você vê, né? gente, eu li sobre isso hoje em É, Tiago, falando que
Eu não lembro o versículo, porque eu sou péssima de lembrar. Mas falando que a gente vai muito pelo exterior, Pela né? aparência, né? Isso. Então, assim, menina, olha só que É isso. Então engraçado. você vai E olhar é e verdade. saber o que a pessoa fez, A então, primeira ah, leitura que você faz, meu Deus do o que céu. vai estampar é o pecado dela. É, Aí o exatamente. Senhor me ensinou muito, muito como ele nos vê, Uau, né? é sobre Que o isso. sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Sim. A partir do momento que foi passando o tempo, eu fui conhecendo as pessoas, eu já não enxergava mais o pecado delas. Eu peguei amor pelas mulheres ali, você faz uma amizade, você nem lembra. Você começa a compreender o porquê fizeram isso, porque todo mundo tem Verdade, uma história por Sol. detrás, tem muitas pessoas inocentes na cadeia também, né? Sim, E também, quem sou eu para julgar, sim, né? Eu não verdade. tinha feito nada, estava lá inocente, Sim, mas eu também sou pecadora, sim. né? E quem sou eu para querer me sentir mais? Muitas vezes a gente se Ah, sente sim. com o nariz empinado, achando que a gente não É somos não, nada, gente, somos somos pó, pó. né? Somos iguais a É, todos, né? verdade. Carentes da graça do Senhor diariamente, da misericórdia dele diariamente, É né? mesmo, Sol. E aí cheguei lá, né? Foi passando o tempo, porque a juíza não permitiu que eu fosse responder em liberdade. E Como aí foi, começou minha não saga. querendo te cortar, como foi sua primeira noite lá? Nossa, Como foi? Curiosidade eu, particular. eu vou Como é? falar. Como é? Você sabe que tem uma coisa que eu considero assim, que todo começo é mais difícil. Uhum, sim, Tudo é mais difícil no é começo. verdade. Porque depois você acostuma, depois Você você, né, consegue consegue levar. levar. E chegar ali, eu tive que dormir no chão, né, colchão no chão, porque estava Uhum. cheio de pessoas e era assim, uma hierarquia. Você vai chegando, primeiro você dorme no chão, depois você vai, conforme vai indo embora, você vai indo Vai para, subindo, daí vai para as vai para as camas, tal, camas. que são tipo beliches de alvenaria, Sim. né? E eu estava dormindo na praia, eles falam praia, que é o chão, só que estava muito cheio. Aí você tinha que dormir de valete, que é um para lá, outro para cá. Sim. Só que era tão assim que não dá para você Apertadinho, não dá ficar com as pra. pernas dobradas, era a perna reta, Porque não dá super pra. reto, Meu né? Deus, Porque era pouco gente. espaço. Aí depois de 6 meses, eu conquistei, né? O buraco. 6 meses 6 dormindo meses assim? assim. Aí eu fui para um buraco, era ali embaixo de uma cama, tipo, mais baixo que essa mesa, a altura, que só dá pra você entrar deitada, dormir lá, daí depois você ganha a sua Nossa. cama, né? Conforme vai indo embora, a jega. E aí eu fui. Eu sempre brinco, tenho fotos disso, que, assim, eu decorei minha jega, minha irmã mandou fazer uma cortina, lá, porque era tudo fechado com cortina e tal, Sim. decorei, né? Eu gosto muito O seu, dessas seu, coisas. Ficou seu, bonitinho. seu cantinho ficou legal, hein? Não é? A gente tem Não, que sim. facilitar a Tem que nossa fazer. vida, né? A Exatamente. gente Tem tem que que fazer deixar do mais pouco que a leve. gente tem, É, né? verdade. Deixar mais leve, olhar. O importante é que o Senhor esteja. Tava lá. E desde o começo, o Senhor me mostrou que Ele estava comigo. Na primeira sexta-feira, eu sempre conto isso, que foi o primeiro milagre, né? Assim, na primeira É. sexta-feira que eu estava lá, tinha acabado o café do X, né? O café Uhum. que eles davam lá era muito ruim, era cevada. Uhum. E me deu uma vontade de tomar café. Eu falei, nossa, senhor, que vontade de tomar café. E a visita era só na outra quarta. Nossa. Mas, né, eu falo que. Eu sempre brinco, falo, vontade é uma coisa que dá e passa. É. Uma questão de 1 hora depois desse meu pensamento, eu estava lá, me chamam na grade. E quando eu fui lá, era um rapaz que eu conhecia da empresa, do Uhum. antigo dono, que ele consertou muitos carros lá, Sim. né? E eu entrei na empresa, eu era muito nova, eu tinha 17 anos, sabe? Nossa. E aí, quando eu vi ele na grade, lá, eu morrendo de vergonha, sabe? Assim, que vergonha, meu Deus, que papelão. E ele lá, daí ele falou, Solange, eu vim aqui te visitar, eu quero dizer que enquanto você estiver aqui, eu vou trazer umas coisas pra você. Eu falei, imagina. Eu falei, imagina. Eu morrendo de vergonha, eu queria cavar um buraco, né? Eu Menina. falei, imagina, não precisa. E ele só soube, porque ele só conseguiu entrar lá porque ele tinha conhecimento com É polícia, super entendeu? Porque difícil, ele né? tinha uma padaria que era perto da delegacia, tal. Foi Deus, né? E aí
eu falei assim, não precisa, que o meu marido, ele traz as coisas para mim, muito obrigada, né? Mas ele me deu uma sacola. Ele foi embora e eu pensando, que vergonha, Jesus, que A gente não papelão. entende na hora. E fui pro X. Quando eu abri a sacola, tinha muitas coisas. Tinha miojo, bolachas, um monte de coisa. E um pacote de café Oh, pilão, que era o meu preferido. Quando eu vi aquilo, eu comecei a chorar e falei, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. que Eu lindo. sei, por isso eu vou aguentar, né? O Senhor tem um propósito. É verdade. E aí foi só o primeiro de tantas Nossa. experiências que eu vivi com o Senhor. Eu Muitas, imagino que sim. muitas. Sabe quando você não tem ninguém, era só o Senhor na minha vida ali? Porque é um lugar que você também não pode confiar em ninguém, Sim, tem essa parte né? também, né? É muito Apesar de tudo, você tem difícil. que manter ali, ser vigilante, ficar Isso, tranquila, mas ao mesmo tempo ser vigilante, ter ali, né? exatamente. Conviver bem com todo mundo. Conviver bem, né? E saber ficar na Teve sua. alguém lá que implicou assim com você? Teve na segunda temporada. Nossa. Foi assim. Eu permaneci Sim. na cadeia pública 1 ano e 5 meses. Porque o processo demorou 1 ano para ser julgado. Meu Deus. E depois eu fui para a penitenciária. Na penitenciária teve um caso que eu vou contar quando eu chegar lá. Sim. Durante esse processo, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer? O que eu posso fazer aqui? E aí, como eu Colocou à era do louvor, eu disposição. sempre amei louvar a Deus, né? Falei, eu vou ensinar os louvores, né? E Deus começou a trabalhar de uma forma Ah, maravilhosíssima. só. Permitiu que, por causa da minha história, porque todo mundo sabia que eu era inocente. As pessoas sabiam que eu era da igreja, né? Que Um vai legal. conhecendo o outro. Uma irmã da igreja conhecia a diretora da cadeia, falou de mim. Nossa. E ela permitiu que entrasse um rádio, que naquela época era CD, né? Sim. Entrasse um rádio, e aí levavam um CD, meu marido levava CD, minha irmã. E eu comecei a ensinar e fazer um coral lá. Ai, que lindo! Vamos cantar, né? Vamos louvar a Deus. Aquilo que Deus tinha colocado na sua vida, você vê, né? Uhum. Através se você sentia com vergonha, né? Intimidada. Olha onde você colocou em prática. Olha onde. Meu Deus, que coisa linda. E até isso rendeu, porque no final de no final daquele ano, em novembro, houve um batismo. Eu ganhei, 4 almas se batizaram, 2 eu ganhei para o Senhor Que ali. bênção. E nós fizemos um coral, tava tudo com a camiseta igual. Foi um dia assim extraordinário. Eu imagino. Mesmo estando dentro de uma cadeia, né? Fez a diferença. Estávamos livres ali para adorar o Senhor. Sim. Naquele dia caiu uma chuva que parecia chuveiro, quente. A água era quente, sabe? Nossa. Era uma coisa, tava uma paz ali, era algo Sobrenatural. sobrenatural. Foi maravilhoso. Maravilhoso mesmo, é assim, indescritível, só quem estava, né? Sim. E também, além disso, eu montei uma coreografia. Eu nunca tinha dançado na igreja, mas ali eu falei, vamos, eu pedi as coisas para minha Deus acho igreja. que foi trazendo, Foi né, para você. criatividade. É. Deus estava me transformando Tira, também. olha só. Ali, abrindo, né? Estendendo minhas tendas, abrindo Meu as minhas Deus, ideias, sabe? eu E, sei. e eu fui Novas fazendo. habilidades, Eu não fui é? fazendo o que dava, né? Houveram muitas situações difíceis, porque nem todo mundo ali era, Sim. né, do Entendi. Senhor. Recebia. E assim, uma coisa terrível. Numa cadeia, 100% de pessoas, 90 são pessoas desviadas. A gente vê que o inimigo, ele Meu vem com tudo Deus. mesmo, que ele tá em derredor, procurando uma brecha para derrubar a Sim. gente, para fazer isso, para levar cativo, né? Meu, isso é muito Drogas, essas importante você coisas. falar. 90%, olha, se Porque não for 95, entendeu? Sabe? porque a palavra fala, né? Quem tá de pé, cuidado para não cair. Então, assim, é nossa total dependência em Total. Deus. Nossa, que triste, né? Triste. A maioria desviados, né? Sabe? Na primeira adversidade, larga o Senhor. E aí cai, que é tudo que o inimigo quer. É Agora, se a exatamente, pra gente tragar. perseverar, eu falo, Vivian, quando eu cheguei lá, eu tinha todos os motivos para eu cair numa depressão, se eu Eu quisesse. imagino que sim. Ninguém ia me julgar por isso. Sim. Ninguém ia me julgar. Porque o que aconteceu comigo foi muito difícil. Eu perdi os 14 anos que eu trabalhei. Eu não recebi nada. Nossa. E ainda fui presa por algo que eu não fiz. E até provar que não tinha feito, Uhum. porque tudo cooperava Tava- para o contrário. Uhum. Entendeu? E esperando, né?
Eu poderia, só que eu falei, e Jesus, né? O que ele não sofreu naquela cruz? A É humilhação, verdade. não é? Por nós, quem sou eu? É Né? O verdade. importante é estar com Cristo. O deserto, né? Ele é necessário na vida do cristão, É verdade. né? O importante é estar com o Senhor no Com o deserto, Senhor que ele andando manda com a ele. nuvem de dia, a coluna de fogo de Isso. noite, né? Ele traz o suprimento, É manda o maná do verdade. céu, e foi exatamente isso. A vida da gente é muito corrida. A minha vida era uma correria também. Sim. Hoje é mais corrida ainda, porque consegue, parece que tem Ainda tá. menos horas o dia, né? Já era naquela época que eu não tinha filhos. É, agora. Aquela loucura. Mas E que- você não tem tempo para nada, trabalho, estuda, casa, igreja, ministério. Ali foi igual a pandemia. Sabe quando você. Você teve que. O tempo, aí você Agora, separa. agora é comigo, né? Ali Você era falou eu e assim. Deus, sabe? Comendo da palavra, conhecendo o Senhor pela palavra dele, ele se revelando para mim através da palavra dele. Tudo o que aconteceu, o Senhor tinha falado na palavra. E Meu eu comecei a ficar Deus. maravilhada com isso, com Você a começou palavra a de olhar. Deus. Porque você já tinha já Já uma tinha, caminhada. mas a intimidade com o Senhor Olha aí. começou a crescer ali. Ali, sabe, tipo, Gente, Senhor, eu te conheço de andar de andar contigo. contigo, eu acho que é esses 90% que a gente adquire de experiência, é aquilo que a gente tá falando no começo, né? Que é nas É nas adversidades. adversidades. O crente que não tem adversidade e não persevera, Pode ver que tem uma coisa errada é o aí. batismo com fogo, né? O ser provado no É. fogo ali. Menina. E foi muito difícil mesmo, né? N coisas ali. Nossa, eu vi Sim. muitas coisas. Chegou pessoas endemoniadas. Eu já tinha visto na igreja, Uhum. já tinha ajudado, ficar Quer dizer, você intercedendo, foi pro segurar as campo pernas, mas ali mesmo. não tinha quem expulsasse. É, Eu era falava, cadê o você. pastor? Cadê o Não tem tu? Vai tu mesmo, né? Bora lá. Não é Gente. no meu nome, é no nome de Jesus, Jesus é sobre isso. né? Menina, vamos abrir um parênteses, você falou uma coisa muito interessante. E eu já me vi também nessa cena de esperar por alguém, né? Ai, vamos, né? O pastor, o diácono, ai, né? Não, é que você falou, é no nome de No Jesus, nome de não é pelo Jesus. nosso nome, não é pela Exatamente. nossa força, né? Mas pelo poder do Espírito de Deus, pelo nome de Amém. Jesus. É isso. Quem habita em nós é o Espírito Santo. Nós temos autoridade. Se nós temos vida com Deus, né? A gente pode fazer isso. Exatamente. Porque aí que tá. Lá teve uma cena um dia que nós fomos fechadas no X e um monte de gente começou a ficar endemoniada. Porque tinha tido um negócio lá naquele dia. E eu falei, meu Deus, eram muitas pessoas Uhum. endemoniadas. E não só no meu X, nos outros X também. E chegou uma hora, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Porque dentro do X crente tinha eu mais duas irmãs. Uhum. Só que era mais eu que expulsava. Uhum. E daí tinha uma moça que ela tinha frequentado a igreja. E ela queria expulsar o demônio. E ela foi. E ela tentava expulsar o demônio ria, sabe? Falava assim: Você é minha. E ela falava: Não, não sou. Você é minha. Mas ela Isso é muito mesmo estava sério, ali né? querendo expulsar um demônio. Ela havia acabado de usar drogas, de bebida, porque essas coisas entram na cadeia. Entra mesmo. Então, entendeu? Não tem como Tem que. servir a dois senhores, né? Se nós estamos cheios do Espírito Santo, vida com Deus, praticando a palavra, a autoridade está sobre Vem nós. já Aí a gente pode se levantar em automático. nome de Jesus, É né? verdade. Senão vai acontecer igual aquela passagem. Conheço Paulo, Paulo já ouvi falar, É, mas quem é né? você? Eu conheço Jesus, É, Paulo já ouvi falar, mas e mas quem é você, você? quem é? Quem é mesmo? Então, É muito sério. muito É sério. muito sério, é verdade. E aí eu tive essas experiências e eu ia, meu nome de Jesus, eu falei, eu estou aqui. E eu pensava, Senhor, qual é a alma que eu preciso ganhar para ir embora? Nossa, Eu vou falar do teu amor, a timidez já era. chegar Eu vou uma enfrentar hora minha que você já não tá. timidez, né? Porque eu pensava, minha casa, meu Então, apartamento todo menina, bonitinho, essa tudo no semana, ó, eu acho que lugar. tudo calhou, porque essa semana, anteontem, eu tava lendo a palavra também, né? E aí eu comecei, Senhor, eu preciso tanto disso, e disso, e disso, e disso. E eu precisava disso. Meu Deus, olha. Aí daqui a pouco o Senhor começou a falar comigo. Só veio assim a palavra gratidão no meu coração. Gratidão. Aí eu senti o Espírito falar comigo. Para de reclamar, agradeça. E eu comecei a agradecer a Deus pelas coisas mais simples. E quando você falou da cama agora, eu lembrei também. Porque a gente tem, né?
Um teto. Um teto e a gente não valoriza. A gente tem uma cama. Tirando essa parte essencial, que é a nossa família e tal, porque, né? Uhum. Mas eu digo assim, as pequenas coisas de tomar uma água, de agradecer a Deus por respirar. E eu comecei a agradecer de verdade. Olha só que incrível. E eu comecei a agradecer a Deus também. Falei, Deus, é mesmo. Deixa pra lá. O Senhor sabe o que eu preciso, É mas verdade. eu te agradeço hoje por estar aqui. Eu te agradeço hoje pela minha internet, que eu consigo aqui abrir para ler aqui a palavra. Eu te agradeço. Ô, Rai, até por você eu agradeci. Foi no mesmo dia que eu falei, meu Deus, eu preciso fazer, eu preciso. Daqui a pouco eu falei assim, Deus, eu te agradeço pela vida da Rai, te agradeço pelo estúdio, eu te agradeço. E foi começando a agradecer. Já tinha agradecido pela minha família, de tudo mais. Mas assim, a gente esquece de ter gratidão, É verdade. não é? É verdade. E aí eu falei assim, Deus, me lembra. Quando eu começar a ser chata demais pedindo as coisas pra você, você me lembra de eu ser grata? E Deus tem me lembrado esses dias. Até o sabão em pó para lavar roupa. Eu tava colocando a roupa para lavar. Eu olhei pro sabão em pó. Deus, obrigado por esse sabão em pó que tá lavando a minha roupa. Então, assim, são coisas simples que se a gente ficar sem, a gente vai sentir falta, Verdade. Se a né? gente olhar do lado, essas famílias que perderam tudo, não é? A gente tem um teto seguro, né? Sim. Ó, essa semana mesmo, eu não sei quando que vai. Semana passada, né? Teve o episódio em São Sebastião, que muita gente perdeu a vida, muita gente perdeu casa, muita gente perdeu um monte de coisa. E eu fiquei pensando também nisso, sabe? Falei, às vezes a gente pede tanto e a gente É, esquece de agradecer nas pequenas coisas, de estar verdade. vivo, de respirar, Isso é uma dádiva, né? né? De Não importa o poder, lugar. ô Sol, de poder falar assim, Senhor, abençoa o meu dia. É É tudo que tudo. a gente tem. Você Verdade. tá entendendo? Já é gratidão porque a gente tem um Deus que cuida da gente, que sabe do que a gente precisa desde quando a gente nasceu, né? Amém. Mas a gente esquece. Eu falo por mim, eu esqueço. Então, assim, glória a Deus pelo Espírito Santo que lembra a gente. Que Fala nos só, lembra, ô né? minha linda, não é só pedir não, fofinha. Vamos estar agradecendo também. Ó, acho que travou aqui, viu? Bora, Eu voltando. falo todos os dias quando eu vou levar meus filhos à escola, aí eles olham para mim, né? Sabe que eu já vou falar. Eu falo: Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele, Nele, isso né? mesmo. Estamos vivos, não temos do que reclamar, É né? Então a verdade. gente só tem motivo para agradecer, e isso é fato. E isso me impulsionava, porque eu pensava na minha casa, no meu banheiro. Eu falava, Deus, o que que eu preciso aprender, né? Aqui. Por que isso, Senhor? Né? O que o Senhor tem para minha vida? Me mostra, fala comigo, Jesus, né? E aí ali eu fui sendo uma luz E naquele foi, lugar, no meio daquelas trevas. sim. Foram experiências incríveis. Quando jovem, antes de me batizar, eu fumava. E eu não suporto cigarro. Porque Sim. quando eu me libertei, falei, Deus, põe Foi nojo. ódio de cigarro, nojo, tudo, que eu não quero nunca mais fumar. E aí lá é um cheiro de cigarro Pessoal. insuportável. E eu tava já quase surtando. Não só cigarro, como Uhum. tinha Outras maconha, essas coisas. coisas. Sim. E um dia eu dobrei meu joelho logo no começo, os primeiros dias. Eu dobrei meu joelho chorando. Falei, Senhor, eu não tô mais aguentando esse cigarro, não tô mais aguentando, Senhor, me ajuda. Nunca mais eu senti o cheiro do Olha, cigarro. Ele não me Deus incomodava. Lá, né? Agora, aprende. aqui fora, assim, ele não me incomodava. Porque era algo que eu não ia conseguir, sabe? Deus Aquilo era sabia. muito cigarro. Era a maioria das mulheres Sim, elas fumavam, fumam, né? né? E Deus, ele faz tudo que pedir, dizer em oração, crendo, Receberei. recebereis, né? Receberei. E foi passando o tempo lá e você vai conhecendo as pessoas, você As vai pegando histórias, né? a amizade, as histórias. E eu fui trabalhando ali para o Senhor, né? O tempo foi passando. E o que se faz dentro de uma cadeia? Que as mulheres, o que as pessoas fazem quando elas estão presas? Olha, eu mesma aprendi a fazer crochê. Tinha muita vontade de aprender a fazer É. crochê, fui para lá para aprender. Crochê fica ali, na cadeia pública, não tem muito o que fazer. Teve uma época que mandaram um serviço lá para quem já era condenada para estar remindo os dias, né? Sim, Mas geralmente faz nada, fica para lá e para cá o dia inteiro, sabe assim? sim. E cabeça vazia, né? É oficina, né? É um lugar terrível. Muitas vezes elas tentavam fuga, essas coisas. Era uma pressão muito grande, era um estresse muito grande, muito, um medo,
sabe? Sim. Quando eu estava 15 dias que eu estava lá, teve uma rebelião. 15 dias. Nossa. Entraram os policiais dando tiro, um medo, sabe assim, pavor, nós perdemos tudo, eles tiraram tudo, jogaram fora. Eu tive que dormir, nós todas, né? 3 noites no chão, sem colchão. Eu lembro que fiquei com a minha Bíblia aí em São Bernardo, né? O tempo muda. Tava Sim, um calor, a gente tava tudo de regata, mudou, ficou frio. Eu lembro que uma moça que eu conheci lá também, que tinha sido presa inocente, fiz amizade com ela. Ela esquentava o meu pé e eu esquentava o dela pra gente conseguir dormir, né? No chão. Meu Deus. E então, assim, aconteceram muitas coisas nesse sentido, mas em tudo eu vi a mão Você de Deus. O Senhor pensava no sempre cuidou Senhor. de mim. O inimigo, eu tenho certeza que o inimigo ele queria Queria tragar a te minha vida. queria, com certeza, Porque porque ele você estava sendo sabe, e ele sabe que Deus tem uma grande obra na minha vida. sim. Eu não vim nesse mundo para passar despercebido, né? E cada dia mais eu tenho tido essa Glória a Deus convicção, por entendeu? isso. Eu vim fazer diferença na minha É isso geração, mesmo. né? Não vim para ser mais Você um. é isso mesmo. Eu vim para mostrar Ser sal. Jesus, né? Para ser sal e luz, né? É. Então é esse o meu propósito, e para isso que ele me chamou, nos chamou a fazer Gente, discípulos, né? e eu vou te falar, porque ia ser tão difícil alguém falar assim, ó, eu tô indo ali na cadeia. Gente, eu fico, de verdade, eu me sinto envergonhada, sabia? Eu nunca fui numa cadeia. Então, eu Assim, por nunca um tinha lado, ido. assim, né? Digo assim, mas de ir para falar uma palavra. Gente, que geração é a nossa, né? De É. verdade. Porque são pessoas Deus que igual o Senhor nós. nos Então, foi isso que desperte. eu aprendi. Na cadeia, eu aprendi a olhar com os olhos de Jesus, como ele nos vê. Ele não olha o nosso pecado, Ele ele olha. olha a nossa essência, Exatamente. né? Quando eu cheguei lá, eu olhava para as mulheres, nossa, aquela ali sequestrou, aquela ali matou, aquela ali traficou, tipo, né? Eu não fiz nada. Não fiz nada. É. Depois eu fiz amizade, você conhece a pessoa, a sua A essência. Eu nem história, lembrava o que ela tinha feito, o que ela deixado de fazer. Não me Meu interessava. Deus. Né? Interessava porque é uma filha de Deus, que o amor de Deus também foi derramado por ela na cruz. Sim. Foi o que ele falou, eu morri Sim. por cada Por um. todo mundo. Ele morreu por todos, pelo pior assassino, pelo pior bandido da face da terra. Meu Ele morreu, Deus. né? E há salvação, se Tá, arrepender, sim, tá né? vivo, se arrepender, tá tem. Exatamente. Tem Então o que eu tempo. tinha que fazer ali era pregar o arrependimento. E graças a Deus, eu ganhei muitas almas para o Senhor. Nesse daí, quando eu estava aqui, no primeiro batismo que teve, que depois eu fui transferida, 4 pessoas se batizaram. 2 eu tinha ganho. lindo. E aí essas 4 vinha de outros anos. Então eu fiz a diferença ali, pela graça do Senhor. Graças. Nenhum mérito meu, Sim. entendeu? Mas que bom que ele me escolheu. Quando eu olho para isso, eu glorifico o nome dele. Obrigado, Senhor, porque eu não sou nada. Se o Senhor achou graça em mim, que eu poderia ir por um lugar e fazer a diferença, né? O Senhor trabalhar em mim, me mostrar, para hoje eu ser quem eu sou. Então, né? Isso é uma honra. É É uma isso que a gente honra. precisa entender. Trabalhar para Jesus é uma honra, aonde quer que seja. Se você for lavar um banheiro da igreja, É sobre né? isso. Você está lavando o banheiro da casa do Senhor. Você é um privilegiado. Você tem braço e perna para lavar o banheiro, não é? É sobre Qualquer ser coisa que você for grato. fazer para o Senhor, fazei tudo. Eu tenho um versículo-chave na minha vida, né? Que é Colossenses 3:23. Fazei tudo como se fosse para o Deus. Senhor. Porque se a gente for E fazer é. olhando para as pessoas É nos verdade. magoam, as pessoas, sabe, nos traem, as pessoas, né, falam mal. São É. pessoas, são pecadores, a gente também faz, É. né? Mas para Jesus não, quando a gente coloca Jesus, É que o dele é perfeito, né? Ai, e aí gente. que ele morreu por cada um de nós, com todo esse amor, eu preciso amar o meu próximo, como a mim mesmo, né? Daí é aquela coisa do mandamento, e aí por aí vai. É a essência, né? É a A essência. essência do Senhor é o amor. É o amor. Gente. E aí, né, ali eu fui vivenciando tudo isso, quando falavam que ia ter blitz, essas coisas. E aí começam as experiências, porque até então eu não sabia do poder da oração, que ali Sim, funcionaria, sim. entendeu? Eu já tinha uma vida Porque com Deus, mas ali era mais você tava num profundo. lugar totalmente desconhecido. Deus tirou Dependência total de Tirou- Deus, entendeu? da zona de conforto, né? Exatamente. Igual ele faz assim, cada um com sua história. Mas digo assim, nesse caso seu, tirou totalmente da sua zona de conforto. Você foi Total. pro campo. É.
Você foi pro Foi pro campo. campo, Um campo missionário. pro campo Porque missionário. somos todos Todos, missionários, né? sim. Às vezes a galera quer falar, vamos pra África, Eu não vamos ali. precisa, olha Não, meu onde. amor, vamos aqui na rua mesmo. É, E é muito real, é é muito só se forte. dispor, E né? é que nem você está falando, o que você tá me contando da sua experiência me desperta também. Você tá entendendo? Aham. Não foi uma coisa que aconteceu lá em 2004. É uma coisa que acontece ainda hoje. A gente precisa ser despertado, Sim, sabe? O povo de Deus, a tá gente muito está, acomodado, a né? gente tá parecendo, sabe? Parece só Só querendo que comer, tá comer, comer, engordando comer. espiritualmente, Não, né? gente, vamos, Obeso. bora acordar, gente. Isso serve para todo mundo. Aí, senhores, vem Pra aqui. mim também, porque Não é não é porque só. aconteceu aquilo, eu vou ficar parada, já fiz minha parte na vida. Não, É né? Eu quero verdade. Às vezes mais tem e uma mais falar do pessoa. Senhor, ganhar almas e olhar as almas dessa forma, E é né? tão precioso para o Senhor, né? Se é, Isso né? é Se cada uma alma vale mais que o mundo mais que o mundo todo. inteiro. Então É imagina, muito é precioso. A gente nisso que não eu tem, penso, na alma. a gente não tem Tem uma dimensão. coisa que eu tenho no meu coração, é aquilo, eu conheço alguém, o que eu olho é a alma da pessoa, sabe? Eu falo, eu não tenho tempo para ficar conversando, eu moro num prédio lá no condomínio que eu não conheço muita gente, que eu Sim, sou aquela dona de casa dentro de casa, eu sei. tanta coisa para fazer, e os meus afazeres, coisas com a igreja. Mas se você me vê conversando com alguém lá, eu não tô com conversa fiada. Você pode ter certeza que eu tô interessada naquela alma, É né? sobre isso. Porque aquela alma É muito pode ir pro precioso. inferno, É né? verdade. Se eu não amá-la para falar do amor de Deus. E aí? E da mesma forma que eu faço por alguém que eu não conheço, Deus vai trabalhar e vai falar na vida dos meus que estão longe, que eu não posso estar perto, da minha parentela, meu Sim. E sobrenome, nisso o Senhor vai né? O Senhor trabalhando do vai outro trabalhar. A lado. gente faz aqui, ele faz lá, né? Deus é perfeito. Maravilhoso. E aí, deixa eu, né, Sim, vamos correndo. voltar que nós vamos Eu, dar aquela volta para voltar de novo. Porque assim a gente gosta dos detalhes. o Né? Deus vai tempo, falando, a Deus vai gente vai falando. falando. O tempo foi passando, passando. É. Fui das audiências, não dá para contar detalhes, né? Tem muita história, muita experiência. Mas assim, Deus, ele é tão tremendo, gente, que a gente pede em oração. E, E ele inclusive, eu estava falando da responde. Blitz. Eu Aham. comecei a orar e fazer jejum para quem não tivesse. Uhum. Porque era horrível passar por Blitz, era muita humilhação, tinha medo, né? E depois que eu comecei a jejuar e a orar nesse sentido, nunca mais teve. Olha só. E assim, nem na cadeia, todo mundo tá querendo saber que tem celular, Sim. né? E olha, eu vou te falar, isso aí dá uma acalmada nas pessoas, entendeu? Se tiver como, se não tá fazendo pro mal, né? Sabe Sim. assim, tá usando Sim, pra, pra pro fazer crime, roubo, pra fazer sim. né? Uhum. Então, assim, pra você falar, é uma forma de você saber notícias, essas coisas, porque carta é muito demorado. Sim. E a gente tinha celular lá. Inclusive, eu ganhei o celular que eu dava, eu ganhava, nunca. Então eu falava, Senhor, o senhor tá mandando. Eu não queria estar errando. Eu Sim. não queria estar fazendo nada de errado. Eu falava, Senhor, tu sabes que o celular é para eu falar com meu marido, para eu falar com a minha irmã, para eu falar com minhas irmãs, Pra saber como é que ouvir, tá. orarem, sabe aquilo? E Era uma aí, forma de estar perto, né? era uma forma de estar perto, exatamente. Era uma visita deles, né? E aí teve um dia que eu tava meio, tem dia, nem todo dia a gente tá bem, Sim. Sim. né? Com Tem dia que você certeza. tá mais cabisbaixo, né? Tem, tem E dia, teve tem um dia que eu tava meio down, tava Tem meio dia que você tá. triste. E eu falei com a menina, né? A gente já tava fechado, era muito difícil ficar lá, era muita saudade, né? E aí eu falei, ai, Vanessa, vontade de falar com alguém. Ela, liga pro seu marido. Eu falei, mas não, não era com ele que eu queria falar, porque pra ele eu podia ligar a hora que eu quisesse, né? Mas eu, não era com ele, tô com uma saudade dos irmãos da igreja, sabe? Eu queria ver alguém, né? E aí, tudo bem. Ela passou. Deu 20 minutos. A gente já estava trancado. Veio um recado do outro X, porque eram 4X, né? Um, Uhum. 2, 3 e 4. Veio um recado lá X Não, são pavilhões? 4 e Como é 3. que é? O X, o Não, que é? lá era um. Tipo uma É setor? quadra, sabe? Assim, Ah, era um espaço, tipo uma quadra, que ficava o X, tinha o X1 que ficava tipo 35 mulheres, o X2 mais 35, o X3 e o X4. 4X num espaço muito pequeno. meu Não dava para andar. Deus. Fiquei
assim, a batata da perna, né? Panturrilha até flácida. De ter ficado 1 ano e 5 meses ali, que não tinha como você andar, era curto, né? Não tinha muito o que fazer, doía muito as costas, porque ficava sentada no chão, era horrível. E fica o tempo todo dentro Sentar, da cela. nesse Não, espaço. nesses. Quando das 6 horas da tarde, trancavam dentro da cela, aí cada pessoa ia pro seu X. Uhum. Lá fazia comida, né? Sim, Essas sim. coisas. E então daí a gente já estava trancado. E aí veio um recado lá que eles colocavam um barbante na grade e vinha Uhum. dentro da sacolinha, pulando. Vinha pulando, ela abria a sacolinha e dava um recado. Tava assim: deu pane na Vivo, tá fazendo ligação grátis. Olha. A menina pegou e falou assim pra mim: Meu Deus, eu nunca vi uma oração ser respondida tão rápido. Vou- O meu celular, Eu vou que eu passar uma tinha lá lista era aqui para Vivo. você orar para mim, tá? Eu vou estar te passando aqui uma lista para a senhora estar orando para mim, porque o negócio aqui é É, rápido. né? Né? Aí, o negócio aqui é rápido. E a única que tinha celular Já Vivo faz era sua lista eu. também, viu? O resto era tudo claro e TIM. O meu era Vivo. Só o seu que era vivo? Só. Olha, o Senhor, Deus o Senhor purinho. Deus providenciou aí umas Falei, coisas boas pra Senhor. você. E aí, né, eu tinha 2 celulares. É. Os 2 eram Vivo. Meu marido trabalha na Vivo. Bom Não saber podia, não também. podia Tô trair ele, né? Eu não escolhi isso, na Sim. verdade. E ele, um era meu, e o outro tava meio quebrado. Ah, peguei aquele que tava quebradinho, dei para as outras, falei, falem com quem vocês quiserem. Falei, se Deus permitiu que a Vivo deu pane, eu liguei. pra... E eu ligava pros irmãos. Nossa, todo mundo ficava maior feliz, eu na maior felicidade, aquela renovada, sabe? Você ouvia as A pessoas que você comunhão, confiava, que seus irmãos em gostoso. Cristo que te escreviam, que estavam orando por você, porque uma igreja orava por mim. Tava todo mundo sofrendo junto, porque todo mundo sabia quem eu era, Tem uma passagem né? também, né? Pedro, quando ele estava na prisão. Que a igreja A orava igreja estava incessantemente. ali, ó. E como é importante o corpo estar unido, né? Exatamente, exatamente. E eles ficaram super E felizes. você vê, gente, você vê, né? A Bíblia não é desatualizada. Não, é o livro mais atual, é mais atual você que o vê- Jornal de Amanhã. Não, gente, o pessoal, a Bíblia não é, gente, é tão atual quanto o Jornal de Amanhã, É mais realmente. atual, né? Eles... Porque assim, o Senhor fez que acontecesse antigamente e faz que aconteça nos dias de hoje, mas de um contexto diferente, porque a É. gente está numa outra época, mas a essência é a mesma. Ele é mesmo Porque ele é o ontem, mesmo hoje, ontem, eternamente. exatamente, isso eu ia falar. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre vai ser. Então, realmente, aconteceu a mesma coisa, então, né? Aí, não E as ficou só aí. visitas? Eu Ah, sempre tive celular da Vivo. Antes disso, nunca eu soube que dava pane. uhum. E antes eu tinha pré-pago. A partir desse dia, virou moda. Da pane na Vivo. Ah, falava E aí? não. Deus, o senhor tá Você comigo. tá, O senhor tá comigo, tá muito Jesus. nítido. E aí isso foi facilitando, porque eu podia falar com as pessoas que eu confiava, ouvir, né? Naquela injeção de ânimo. E na maioria das vezes, eu sou aquele tipo de pessoa que eu posso estar no perrengue, mas eu não sou aquela que também só fica chorando. Eu dou força pra pessoa também, na mesma hora que, Sim, isso é na mesma hora que eu tô importante. sofrendo, eu mesmo falo, levanta a cabeça. É isso Ai, mesmo. A gente vai levanta e ministrando pra anda, nós toma tua mesmos. cama, levanta e É anda. isso E mesmo. que a Eu vida não é também sou assim. assim. Às vezes você tá dando, você tá rindo Né? aqui. Tá muito Mas mole. é isso mesmo. Vamos parar, vamos focar, né? Isso é Não perde o importante. foco, vai, É né? isso Que mesmo. agiliza, eu sou Vamos. dessas, né? E começou a acontecer isso. Falei, meu Deus. Então, assim, eu via a mão de Deus e isso começou a me deixar de uma forma. Tranquila, né? E, assim, maravilhada. Porque eu não pedia as coisas, eu pensava e as coisas aconteciam. E a palavra fala, ainda não chegou à boca, né? Eu falava, Senhor, estava me sentindo a queridinha de A Jesus. gente se O Senhor me ama, Ele me ama. E isso que me basta, Mas né? que a gente que faz, né? Quem fizer a vontade do Pai, ele vai estar, É. né? Uhum. Com a gente. Então, Em assim, obediência, em né? obediência. Então, o segredo é a obediência, né? Exatamente, sempre. Sem obediência, Sempre. pode esquecer. Filhos obedientes, né? É. Nossos filhos, quando eles são obedientes, a gente tem prazer em Nossa, toma levar no aqui. McDonald's, Agora, né? Dar um agora presente. desobedece pra ver. Ah, vá. Primeira coisa é castigão. É isso mesmo. Né? A lei da Não semeadura, é? né? Exatamente. Semeou, colheu. A vida é assim. E lá, né, o Senhor foi, então, muitas coisas. Eu nunca passei vontade de nada, de Olha comer nada. só. Aí passou o tempo, né? Fiquei 1 ano e 5 meses lá. Aí não, com 1 ano, no final do ano. Final do ano é fogo, né?
Natal. Meu Sim. marido, Foi a primeira vez o que primeiro você... Natal. Marido, né? A gente não tinha filho nem nada, ele sofrendo muito. Eu falei, meu Deus, o Natal. Aí eu pensei, Natal tem todo ano. Natal tem todo ano. Então eu vou fazer o quê? O melhor Natal onde eu estiver, Sim. né? Pronto. Vai ser um Natal diferente. E ainda falei, quer saber? Não foi o pior Natal da minha vida, não vai ser. O pior Natal da minha vida foi quando a minha mãe morreu, né? Que foi próximo do Natal. Sim. Então, É sobre isso aqui é fichinha pra mim. É. Bora lá, vamos fazer amigo secreto, já agitei, vamos Que fazer uma legal. ceia. E É fazer Deus a foi abençoando diferença pra fazer a onde a diferença. gente vê, é A verdade. minha irmã conseguiu levar até um frango assado nesse Nossa, dia e o carcereiro deixou entrar que legal. na nossa ceia. Pra ceia. E na hora de. E olha só, e eu pensei assim, Deus, nesse dia, eu falei, Senhor, porque eles prendiam as pessoas no Natal, Ano Novo, 10 horas da noite. E era um calor insuportável lá. Uhum, eu imagino. Verão, aquele cubículo, né? E eu falei, Senhor, a gente bem que podia ficar aberto hoje, né? Ainda eu até brinco, eu falo, eu ia ver o sol nascer quadrado. Ia ficar acordado. Pois Deus Assim que ouviu a minha oração, vou fazer uma que eu nem listinha aqui agora, já vou falei. te mandar. Eu não sei até hoje o que aconteceu lá, mas eu sei que eu orei. Eu sei que eu falei com Deus em pensamento. E a garra, né, que ia Sim. trancar lá, eles não foram. Olha só. Pois eu vi o sol nascer Viu? quadrado, porque eu falei, não vou dormir, fiquei lá fora com uma menina que eu conhecia lá, que eu discipulei, e ficamos acordados, e depois dormi, foi algo diferente, né? Por conta de que no Natal a gente se comportou, Olha aí. no Ano Olha a Novo a resposta aí. gente também ficou aberto. E era o Ano Novo Olha que que eu legal. queria ficar mais ainda aberto, porque eu sempre passei o ano, a virada do ano na igreja, de joelho dobrado, orando. E Sim. eu queria fazer aquilo lá. E eu fiz. Peguei meu radião, coloquei louvores e eu juntei lá todo mundo. Eu Adorou o falei, gente, Senhor. fizemos uma roda gigante. A maioria estava lá. Quase Olha todas só. estava ali. A gente de mão dada, orando, sabe? Consagrando o nosso ano ao Senhor. E eu lembro daquela cena, assim, a atmosfera, sabe? Os anjos do Senhor estavam ali. Eu creio. E aí eu olhei, e quando eu olho, lá em cima estava um carcereiro. E Olha. ele olhou e eu tenho certeza que eu não tenho como falar com esse homem. Eu Sim. tenho certeza que ele viu anjos ali, sabe? Porque quando eu olhei para ele, a forma que ele estava. E a atmosfera era assim, sabe? O Senhor Era estava o ali, o Senhor estava céu. Deus recebendo, trouxe o entendeu? céu. Foi tremendo, com louvores, foi diferente, né? Foi Meu diferente, trouxe uma Deus. paz. E foi Agora, passando se o tempo. ministrou assim no teu coração, imagine no coração dessas mulheres. Exatamente. Como não foi? Acho que talvez, na maioria delas, não tiveram essa experiência, né, de passar o ano É. entregando ao Senhor, adorando a Deus. Então, assim, que experiência E ela, o olha, acho que Senhor deve poucas ter ficaram colocado. sem Não, eu participar. acredito assim, se você falou, ô, fulana, o que você sentiu? Como é que foi? Eu tenho certeza que elas vão falar algo sobrenatural. Sim. Que Deus ministrou no coração delas, um consolo, uma força, Uma uma esperança, esperança, uma né? Fé, né? transformação. Exatamente. O amor, né? Pela, pela, por elas, porque assim, o que você está falando, a maioria das pessoas que cometem algum delito, nós também cometemos de alguma forma, mas assim, que essas que são presas, tal, é, a sociedade, nós, como sociedade, a gente olha mesmo com olhar de desprezo, É. né? Deus não, nem você falou, o Ele não faz Senhor não acepção. faz isso. O olhar dele é muito mais além que isso. Então, assim, Deus acho que resgatou ali também a identidade É. delas. Não Uhum. é? Eu acredito que ali não foi só uma semente, foi um resgate de identidade. Entendeu? Você é minha, você é a criatura que eu criei. E hoje você está se tornando filha. Então, assim, a melhor coisa, acho que para um ser humano é se sentir pertencido a alguém. E a gente tem um dono, né? A gente tem um pai. Oh, E aí o nome dele é o maravilhoso. Senhor, é Jesus, né? Deus Altíssimo. Então, assim, como é lindo o trabalhar do Senhor. Não, De e ele verdade, nós não trabalha. entendemos, mas como é lindo o trabalhar do Senhor. Excede mesmo toda a nossa, Todo todo o entendimento. nosso entendimento, nossa inteligência. Meu Deus. E aí, Nossa, mal eu eu quero ir pro céu, sabia. viu? Mal eu sabia.
5 dias depois, o que estava por vir. Sim, Porque até então, qualquer momento eu poderia ir embora. sim. Quando chega dia 5 de janeiro de 2005, eu recebo a sentença. A juíza me condenou a 14 anos e 4 meses de Meu prisão. Pai Meu eterno. chão, Abriu, desabou. E aí? falei, meu Deus. Quando eu soube, eu falei, meu Deus, meu casamento, meu sonho de ser mãe. Fiz as contas, tipo, se eu tivesse que ficar tudo isso, eu não ia. Uhum. Falei, Senhor, no dia que eu soube, era dia de visita, meu marido veio. Meu marido nunca faltou uma visita. Vou abrir um parênteses aqui. Uhum. Antes de eu ser presa, porque o Senhor tá tocando, então a gente fala, né, o que, Tem endereço certo. né? Eu tinha 4 anos e meio de casada e já era crente, ele também. E eu questionei ao Senhor. Eu sempre ativa na igreja, ministério, tal, tal, tal. E meu marido, ele é mais reservado, Sim, tímido, né? sim. E um dia eu falei, Senhor, o Senhor permitiu que eu casasse. O Senhor falou que tinha uma obra comigo, junto com ele. Eu quero ele do meu lado, né? Cadê a É sua um imediatismo, promessa? né? Sim, é sua É, promessa. cadê sua promessa, Senhor? Né? Tal. E tava assim, tipo, vai. Já pedi tanto perdão a Deus disso, mas tanto. Fica essa lição aí, né? Essa observação para todas nós. Porque quando a gente ora, eu orei muito pelo meu marido, assim, nossa história é uma história de amor de infância, de adolescente, entendeu? Sério, que bonitinho. Aí eu me converti, depois ele se converteu e foi muito embaixo de oração, de jejum, pra Deus trazer ele pra cá, porque ele tava morando no interior. Deus fez sabe? Sei. Tudo embaixo de milagre. Aí voa bonitona, chega lá intimar, Deus, Ah, não. sabe? Acho que não, acho que não. O senhor errou? Deus não Não erra. erra. Deus não erra, né? E ali ele me É mostrou que verdade. ele não errou. Olha Meu só. marido nunca faltou uma visita. Olha só. Se você for ver histórias de mulheres presas, uma das primeiras coisas que acontece é os maridos abandonarem, Sim, né? sim. Meu marido nunca faltou. Ele era o primeiro lá da fila para entrar. Ai, que E para bonitinho. você ter uma ideia, como Deus é fiel. Durante 1 ano e 5 meses que eu fiquei na cadeia pública, e meu marido, ele trabalha na telefônica, né? Sim. Ele, para ele entrar lá, foi através de um concurso que foi Deus na minha vida, que Deus me prometeu, que Deus falou, foi todo um trabalhar de Deus, né? E ele veio para cá, voltou a morar aqui e tal, 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 porque Deus tinha já um plano. E ele faltou 1 ano e 5 meses de quarta-feira e não foi mandado embora. Olha Você já só. viu alguém faltar Não, toda semana? não. Não, Deus guardou o emprego dele. Com Ele está lá até certeza. hoje. Glória a Deus. Até hoje, entendeu? Porque a porta que Deus abre, só Deus fecha. Verdade. E que ele fecha, só Deus abre. E lá ele tinha fechado a minha e era só ele que ia abrir, porque estava difícil Deus abrir aquela porta, que ele tinha um propósito comigo lá, Sim. né? E eu tinha que entender isso. E então, aí ele faltou, ele esteve lá, não faltava, estava do meu lado. E aconteceram algumas coisas nesse interim fora que eu pensei, Senhor, me perdoa. Eu pedia perdão para ele, eu pedia perdão para o Senhor, que eu falava, sabe? Só o Senhor conhece o coração, só o Senhor, É verdade. né? Ele, super honrado. Todas as pessoas que me conhecem, irmãos em Cristo, a minha família, honram ele, têm maior admiração por ele, Foi pelo homem que ele conquistado foi, pelo pelo homem de homem que Deus. ele Não é é. porque ele não estava na frente comigo, cantando, fazendo qualquer coisa na igreja, É sobre entendeu? isso. Sabe? Era o coração, É nas né? atitudes. Nas atitudes, né? Ser um servo de Deus ali, um homem de Deus que honrou a sua esposa. É sobre O que ele faz, isso. quem via ele, o que ele fez, sabe assim? Palmas para ele sempre, né? Nossa, ele foi um grande herói, né? Deu um recado pra ele? Ele vai assistir com certeza. Ele falou assim: manda um beijo pra mim. Aproveita. Alexandre, você é o melhor marido que existe nesse mundo. Mas é meu, tem dono, né? Deixa bem claro Um isso. beijo, você sabe que eu te amo muito e que eu admiro você muito, muito mesmo, por tudo que você passou comigo. Acho que você é mais crente que eu, né? Você acha que o meu também, sabia? Porque sim, uns têm um dom, outros têm Isso, outro e a dom. gente não entende. A gente não entende. Hoje, ele A serve gente comigo. entende.
né? Sim. Mas ele é maravilhoso como pai, como marido, como, sabe, como servo de Deus Deus, como coloca pessoa unipropósitos, né? de caráter íntegro, Deus sabe? unipropósitos. Unipropósito. Então, assim, olha, eu não tenho o que reclamar mesmo. E a gente precisou passar por esse Pra poder processo, ver, né, né? para eu ser quem eu era. Eu tinha que trabalhar na minha vida. Uhum. E por quê? Porque aí eu fui condenada, tal, Sim, e né? Tem que aí? correr, né? Que é a hora que já tá. Tá, quanto tempo, amor? 55 minutos. Bora. Fui condenada. Ela vai me dar uma. Você vai me dar um descontinho mais nos minutinhos, vai? Por isso que eu te amo, ó. Quando a condenação chegou, imagina, a cadeia ficou de luto. Porque falava assim, Nossa. ela que é crente, que é inocente, Olha foi condenada só. 14 anos. Imagine nós. Imagina nós fizemos. Daí eu falava, meu Deus. E a gente estava Até numa. pra testar a fé das É, meninas também. A sua a também, minha, né? então. E a gente estava numa. Era começo de ano, e estava naquela campanha de fazer 12 dias de oração para 12 meses, Sim, né? sim. E a gente estava nessa. Porque ele vivia orando lá, Uhum. para dar força, né? Eu nem. Naquele dia eu pude ficar quieta lá no meu canto curtindo. Sabe? Eu tive que levantar. Vamos Mas pra na minha guerra. pouca força, eu fui lá, né? Jesus é a nossa força. É verdade. Eu falei assim, meninas, vou falar uma coisa para vocês. Vocês não podem olhar para isso. Nós não vamos olhar para isso. O Senhor abriu o mar. Ele endurece o coração de Faraó para abrir o mar depois. É verdade. Ele vai fazer isso na minha vida. Eu estava profetizando para mim mesma. Exatamente. Eu falei, ele vai Essa é a fazer fé, isso, né? A né? fé é aquilo que a gente não vê, mas a gente crê. É. Então vamos aguardar, vamos continuar firme. Porque nem ficar na minha eu pude, entendeu? Eu não pude nem sofrer, eu falo. Deus Eu não pude nem sofrer, eu Deus tinha que não dar. te deu acho que esse direito mesmo. Porque, ai de mim, Porque pensou alguém cair por causa de mim? Exatamente, porque Né? Falava, ali, não. filha, você foi a referência. Exatamente. E E aí, até mesmo para você, Deus mais uma vez provando para você o quanto ele tava mudando, né? De exatamente. dentro para fora. Porque ali eu tava segurando, sabe, a mulherada. Bom, passou. Eu lembro que isso foi janeiro, chegou, eu lembro de uma noite em março. Um dia que eu estava mal, sabe assim, tem dia Tem que dias e dias. tem dia que, né, o inimigo fala e a gente dá ouvidos. Eu pensando, meu Deus, 14 anos. E ali, porque até então, qualquer hora eu podia ir embora. Uhum. Mas depois de condenado, tudo ficava mais difícil. É E eu uma tinha outra muita realidade, né? saudade, sabe? Aquela coisa. Aí eu tava lá, de madrugada, tava ouvindo com fone, ouvindo meu rádio. CD, só ouvia CD, eu não ouvia rádio. Quem que você ouvia mais? A minha vida, ela é pautada pelo Diante do Trono. Ah, eu amo Diante do Trono. Ai, pra mim não tem grupo Ana, melhor. Pois eu vou marcar a Ana. Marca a Ana. Você foi referência na minha vida. Eu me converti através de um louvor do Diante do Trono. Duas amigas, rapidamente, duas amigas na escola. Elas eram cristãs. E ela falou assim: ó, a gente vai te dar um CD. E a gente sempre falava de Deus. Ela falou: vou te dar um CD, você vai ouvir. Nós vamos cantar lá na igreja que é debaixo da sua casa. Eu tinha uma igreja debaixo da minha casa, mas eu não ia. Eu olhava, mas não ia, não tinha coragem de ir. Ouvi quem era? Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Menina, me apaixonei pelos louvores do dia, porque Deus falava comigo muito através do Diante do Trono. Então, assim, Ana, você é uma referência na minha vida também, Ela é meu amor. na minha, então, Ana. Tá vendo, Todos Ana? os CDs. O CD Esperança, que foi dessa época, eu falo, a Ana estava presa. Não é possível. Ela fez pra mim o CD. Olha, Ana. Todos os louvores. Todos. Escuta esse testemunho, Ana. E eu ensinei esses louvores. Era o que eu mais amava cantar. E eu colocava pra mulherada Esse lá. é o Era poder demais. do louvor, né? Poder do vai louvor. aonde os pés não vão. Exatamente. Mas a voz vai. E tá fazendo 25 anos agora, né? Vai ter um congresso do DT 25. E essa música é do primeiro, né? É do primeiro Eu DVD. amo, Manancial, foi do tempo Manancial, né? Desse CD, enfim. Até tem uma música do primeiro que fala: eu prefiro estar num deserto. Não, quer dizer, do Esperança. Ter o Senhor bem por perto. Ai, isso eu não lembro. É do CD Esperança. É do isso que eu falo. Esperança. Ele é um CD que fala, meu, ela tava presa, mas ela tava num outro processo, né, dela. O CD Esperança também foi na época que meu irmão, ele tava doente, meu irmão teve câncer. Então, assim, nós perdemos não, o Senhor recolheu ele, né? Descansou ele. Então, assim,
os louvores do Esperança era consolo para mim. Era. Só que assim, eu achava que a cura ia vir através, né, do corpo aqui. Mas eu vou te falar, Nossa, demais. eu E foi amo. pautado todo, todo no Diante do Trono. É o meu grupo preferido. Ah, eu também. Não tem, né? Renata Olha, eu vou sabe. te falar, eu amo os louvores do Diante do Trono. Eu sou, eu Então eles sou, são os melhores. como é que É a fala Bíblia quando no, cantada, menina, né? tem uma imersão. Ah, Ai, e quantas vezes? vivência, né? Eles são Sim, aquilo. A Ana é sim. uma referência para mim, como mulher de Eu Deus, também tenho muita. né? Como na parte de grupo de louvor, ministério de louvor, né? Que eu Sim, participo. sim. Então, ixi, eu tenho muita história com a Ana, Eu de também tenho, mulheres viu? diante do trono também, viu? Deixa eu falar uma coisa. Eu tinha uma vontade de ter a voz igual a da. A gente, eu também sempre gostei de louvar, né? E aí no Preciso de Ti tem a parte da ministração dela. Sabia Eu tudo. sabia tudo que ela falava e eu cantava do mesmo jeito na igreja, porque para mim, aí depois Deus me mostrou a minha identidade. Eu não Aham. preciso, ela pode ser minha inspiração, né? Eu posso conhecer Um exemplo. A gente sempre se espelha em isso, alguém. mas o Senhor trabalhou na minha individualidade. Uhum. Hoje eu admiro, respeito e me inspira, mas hoje eu encontrei minha identidade em Sim. Deus, né? E é engraçado isso, mas minha filha, tudo que a Ana falava eu repetia. Ô, Mas é uma Ana, forma de você aprender também a orar, sim, a gente vai né? Você aprendendo. vai aprendendo. E você falou da música Preciso de Ti. Como a gente louvava essa música lá? Eu lembro muito das, Eu das choro até presas hoje, viu, Ana? louvando a música Preciso de Eu Ti. choro até hoje com o Preciso de Ti, viu? Pega lá. É demais, né? Então Mas foi assim, enfim. minha trilha sonora. Eu lembro que na época eu escrevi uma carta lá para o Diante do Trono, lá para BH, e eles me mandaram um CD, Ai, que sabe? lindo. Tenho O que que a guardado em gente pode aqui, casa. ó? Ô, Ana, que tal, né? Não sei. Eu espero que chegue esse podcast até você. Ana, que tal o Diante do Trono ir? Deve ter já trabalhos relacionados a isso, né? Eles devem ter ministério. Mas assim, ir lá numa casa de detenção, né? Numa prisão e ministrar pessoalmente na vida das mulheres nesse ano de 2023, porque eu acredito que ela já tenha Não, eles feito. fazem isso. Fazem sim. Então, assim, Ministério muito e vem aqui abençoado. no meu podcast, linda. Ana Ama, Paula ela Valadão, é minha tá referência como mulher de convidada. Deus. Aí, ó, nossa referência. Então, voltando aqui o caos. Vamos lá, né? Então, você me perguntou isso? Foi. E agora Fui pro DT já. vamos. Como Aí eu fui foi transferida. para. Não. Tava falando que eu tava lá numa madrugada, que isso é Sim, sim, importante. sim. Tava numa madrugada lá, Depois que você ouvindo o recebeu CD, né? do Diante do Eu Trono. ouvia nessa época, Diante do Trono, e os CDs da Ludmilla Feber, Amo também. que era para orar e adorar, Sim, sabe? sim, orar e adorar. Nossa, eu ouvia esses, nossa. Também foi uma inspiração. E aí eu tava lá ouvindo, porque eu não ouvia rádio, era só Uhum. CD. Mas naquele dia, eu não sei o que aconteceu, que entrou no rádio lá, sabe? Acho que mexi e tal. E naquela hora tava um pastor falando, Uhum. eu com o fone. E o pastor começou a falar, tava falando em línguas, cântico espiritual. Aí eu falei, Senhor, fiz oração. Senhor, eu sei que o Senhor pode falar comigo usando esse pastor. Eu não sei quem é, mas eu sei que fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Pois o pastor, Vívia, estava falando em línguas, cântico espiritual, começou a falar em línguas. Aí ele falou assim: Filha, quebra de cativeiro, Uau. confia. Glória a Deus. Voltou a falar em línguas, voltou, cântico espiritual. Você já entendeu o recado, né? Eu quase infartei. Eu comecei a falar em línguas. Eu senti tanta presença de Deus, mas tanta presença de Deus, e eu tava com fone. Eu não escutava eu falando. Falei, meu Deus, eu não sei quem. Até hoje eu não sei que rádio que era. Eu nem fui olhar isso, porque eu fiquei extasiada. Eu falei, o Senhor usou esse homem. Ele podia ter Provou, falado né, qualquer que outra tava coisa, ali cura, tal, ouvindo. mas quebra de cativeiro. Foi muito O meu específico. precisava ser quebrado mesmo. E eu fiquei assim, aí depois as outras presas, porque eu tava dentro da minha jega lá, né? Uhum. Sozinha. E no outro dia ela, o que aconteceu que você tava? Eu falei, vocês ouviram? Eu esqueci que eu tava com fone, e assim, falando baixinho mesmo, mas elas Sim, ouviram. mas Que eu fiquei no maior êxtase lá, né? Assim, tipo, sentindo muito a presença do Senhor, maravilhada de Deus ter falado comigo. Aquilo foi uma injeção
de ânimo. Aquilo me colocou de pé, Glória a Deus. sabe? Eu falei, o Senhor falou, agora está Já era, decretado, já era, já já perdeu, né? perdeu. Aí eu, tudo Ai, bem, que me legal. mantive naquela coisa. Só que A ainda, esperança. muito iria acontecer, isso era março. Quando foi junho, eu fui transferida para a cadeia feminina da capital, na PFC, do lado do Carandiru. Sim. Eu fui transferida e nesse dia foi muito difícil. Aí quando eu fui lá na hora de sair, né, ali na cadeia pública foi uma coisa assim inusitada, nunca tinha acontecido isso. A maioria saiu, mulherada toda lá fora, sabe, chorando por mim. Nossa. E aí eu peguei e falei assim, meninas, fiquem firmes com o Senhor. E aonde vocês estiverem, vocês vão ficar sabendo do meu milagre, da minha vitória. Olha Fiquem que firmes. E elas cantando as músicas que eu havia ensinado. Olha só. Super emocionante. Eu nunca tinha visto uma despedida daquela, sabe? Que lá fala bonde, né? Que eu tava indo de bonde. Sim. Eu nunca tinha visto, sim, sem nenhuma Eu sei. querendo me achar, não. Não, Mas eu era sei. Deus, entendeu? Eu sei a Era Deus, recompensa a do- recompensa. Foi uma Tanto recompensa. é que, passado um tempo, depois a diretora da cadeia, que Sim. já é falecida, ela falou com os próprios lábios, ela se converteu, o glória a diretor se converteu. Deus. Ela falou assim que nunca houve tanto tempo de paz ali quanto o tempo que eu Olha, estive. pra você E ouvir isso ver, pra mim só foi demais, porque eu falei, foi o Senhor, né? é o Senhor. Era o Senhor. Que bom que eu pude fazer alguma coisa, porque Sobre eu isso. sou uma improvável, entendeu? Né? E o Senhor Meu realizou. Deus, que coisa linda. Aí eu fui transferida e fui para outro lugar que eu nunca imaginei ir. E eu não queria ir de jeito nenhum, porque eu ouvia as piores histórias sobre a penitenciária. Uhum. Eu sempre assim, eu não tinha aquela malandragem, aquela coisa, né? Sim, era uma outra realidade, né? Outra. Aí chego lá, já muita história aconteceu. Eu chegando e tal, fiquei 30 dias num estágio que eles falam, 30 dias sem visita. Mas o Senhor, Ele é muito maravilhoso na minha vida. E nesses 30 dias eu recebi 130 cartas do pessoal da minha igreja, Nossa, que bênção. né? Então tinha Você não carta para tava responder, sozinha. não tava, né? E aí depois eu fui quando eu cheguei lá, porque lá era tipo um lugar grande, né, já, Uhum. uma penitenciária. E me colocaram no pavilhão 2, onde tinha uma igreja. Nos Olha, outros pavilhões não tinha. E eu fui justo tudo pro que preparado tinha, pelo Senhor. né? E aí chegou lá, eu cheguei, quando eu saí do estágio, eu cheguei com um cargo na igreja. Ministério de Louvor, líder do Ministério de Louvor. Eu falei, meu Deus, Já, Senhor. já veio pra Mas era trabalhar, então, não foi? É, mas eu aprendi que eu não ia falar mais não pro Senhor. é Aquela isso. timidez, eu quero nem saber, eu quero ir Vamos embora. vamos pra cima. Vamos, o que é que tem que fazer? Vamos, vai com timidez mesmo, Vamos, né? vai assim mesmo, Vai vai com medo mesmo. E fui. E aí, tinha um culto que eu tinha que dirigir. E tinha que pregar. Eu nunca, não, eu falava, imagina, pregar. Nunca. Mas eu não tinha pra onde correr, sabe? É. Aí, o tempo foi passando, eu comecei a trabalhar lá para remir a pena. Morava com pessoas que eram da igreja também. O Senhor sempre cuidou de mim. Tivemos uma blitz terrível num dia. Uma Nossa. humilhação muito grande, muito grande. Mas assim, o Senhor, né? A gente dentro da cela e o policial manda a gente sentar, ficar as três assim, dentro da cela. Eu no meio, tava as duas meninas, ele com a arma apontada, aquele medo. Eu tinha, antes de ser transferida, na semana anterior, eu tinha assistido o filme do Carandiru. Aí eu fiquei Nossa, desesperada. você. Eu só pensando naquela cena, meu Deus. E ali eu ali, Senhor, Filme só muito orando, bom pra você Senhor. assistir lá Nossa, não, elas assistiram e eu fui transferida na semana. Meu Deus. Tudo que eu não queria. Mas Deus tinha um plano ainda também. Sim. Era pra E eu te só pensando fortalecer. naquela arma, meu Deus do céu. E eu era mais assim, as pessoas sabiam como eu era inocente nisso. Uhum. Todo mundo falava, tá na sua cara que você é laranja. Tá na sua cara. Eles falavam, Eles sabe, assim, até entendem o cuidavam de comportamento. mim, porque eles viam que eu não tinha aquela coisa, né? Então sempre teve pessoas que foram, se apegavam, iam cuidar, sabe? Tipo, né? É, Eu era a entende. menininha da É. turma. Aí, tudo bem. Aí eles jogaram toda uma bagunça, fizeram nossa cela e tal, e o moço olhando. Aí eu olhei assim, policial, cara de bravo. Eu olhei e falei, eu nunca esperava aquilo. Eu, Jesus te ama. O homem me olhou assim,
Ficou me Nossa, olhando. Ele falou: eu sei. Mas olha. mudou o semblante dele. Talvez ele precisava ouvir aquilo. Eu jamais iria falar isso antes. Mas ali já estava o processo que eu já, sabe, eu já estava falando, e né? Porque foi muitas experiências, dons que o Senhor começou a me dar, de mostrar coisa para mim. Olha. Eu tava lá na cadeia pública ainda, um dia. Falei, meu Deus, não acredito que isso está acontecendo. Tava lá, um telefone veio parar na minha mão. Hã. Era um moço do PCC. Nosso Deus, e Eu aí? tremendo na base. Pois Ele não, começa a querido. cantar para mim no No telefone e telefone? eu, meu Deus, o que está acontecendo, Jesus? Ele cantando os louvores, eu, né, morrendo de medo. Amém. Glória a Ele, Deus, menino, amiguinho. escutando, cantando Jesus. De repente, o Senhor começa a me mostrar coisa da vida do moço. Nossa. Aí eu falei, né? Falei, né? Eu vou Só falar. para Tudo confirmar. com propósito. Tudo. Numa outra situação, aconteceu com outro moço. E você sabia que para você ser transferida de uma cadeia para outra, eles conversam entre eles, assim. Porque não é qualquer pessoa que entra na cadeia, tem toda uma coisa. Se O você pessoal caguetou, de se fora é, a sua ficha vai. é nada. Nossa E senhora. isso contribuiu, entendeu? Deus cuida Deus de sabe tudo. de todas as E eu coisas. morrendo de medo, eu pensava, eu falando isso? Jamais. Mas eu falei, eu não sou eu A que tô falando, semente foi Senhor, tô plantada. falando que o Senhor tá colocando aqui, né? E, então, assim, dom, sabe? Coisas que o Senhor foi trabalhando em mim. Nossa, ele forja mesmo, né? E as experiências eram melhores do que toda a dor que eu podia estar sentindo, de toda a tristeza, né? Era melhor, mais vale um dia na presença do Senhor que 1000, 1000 anos em né? outro lugar, Fora. verdade. E aí lá, né, comecei a trabalhar, não sei o quê. Mas, Vivi, aquelas experiências das vontades que eu tinha, todas eram sanadas. Até Suprido. eu tava 30 dias naquele estágio, eu tive vontade de comer bolinho de chuva. Pois não mandaram bolinho de chuva, Meu fizeram bolinho de Deus. chuva. Eu vou fazer realmente, jogar aqui uma listinha pra senhora orar por mim, viu, minha linda? Ó, deixa eu te falar. Quando você recebeu o. Nossa, tô falando longe. Quando você recebeu a notícia, você vai pra casa. Quando que foi isso? E como você reagiu? Como foi esse momento? Então, passou um ano lá, eu Vivendo trabalhando, essas tá, tá. experiências. Sabe uma época que teve uma rebelião nas cadeias, que botaram fogo nos ônibus, não sei o quê? Eu tava lá. Foi um dia muito difícil de rebelião. Nossa. Foi um momento terrível, né? Passamos por tudo isso e tal. Isso era maio. Aí, o meu processo estava em andamento, porque eu fui condenada, então não adiantava fazer nada. Aí entraram com habeas corpus em Brasília Nossa. para eu conseguir aguardar apelação em liberdade. Meu sogro, meu querido sogro, que também eu mando um beijo, meu sogro, minha sogra, família do meu marido, meu sogro foi assim incrível o que eles fizeram por mim, sabe? Eu sei. E meu sogro foi a Brasília, foi atrás de uma advogada. E aí ele foi até o dia da apelação lá, do habeas corpus, ele estava lá. E aí foi julgado. E eu orando, orando. Meu cunhado, eu tinha um cunhado que ele ia casar em 1º de julho. Ele marcou 6 meses achando que eu ia estar fora e nada. Uhum. E na semana do casamento, vai vendo a história. Na semana Nossa. do casamento, no domingo, meu marido vai me visitar e a gente tava mó borocochô, assim, sabe? Mó Sim. triste que ele falava assim. Ele falava, eu não vou no casamento. Eu falei, Alexandre, é seu irmão. Era o primeiro irmão que ia casar. Depois ele não tinha ninguém Nossa. casado Não, ainda. tinha que ir, Falei, né? você tem que ir, vai, minhas irmãs vêm me visitar. Ele, não vou. Falei, vai, Alexandre, vai, né? Vamos orar, vamos orar. E ele chateado, aí eu lembro que antes dele ir embora, eu fiz oração, Senhor, tu sabes que eu já perdi um monte de aniversário, né? Mas casamento, Senhor, eu queria muito ir no casamento do Eduardo. Se for da tua vontade, Jesus, opera esse milagre, Senhor. Aí ele foi embora. Chegou segunda-feira. Eu recebo a notícia que o processo tinha andado e que o meu habeas corpus ia ser julgado dia 29 de junho. O casamento era 1 de julho. Nossa, Eu falei, não. Deus. Quando eu soube dessa notícia, eu falei, não. Eu não comia mais, eu não dormia. Eu Eu falei, eu vou embora. imagino. E eu não contei pra ninguém. Eu guardei, porque tem coisa que a gente não deve É contar. verdade. Eu guardei e falei, meu Deus do céu, e orando, orando, orando. Quando chegou na quinta-feira, o dia que ia. Não, aí eu peguei, já bem precavida, já pedi pra ele trazer
tinta de cabelo. Eu falei, Vamos cuidar. né? É Eu já tô verdade. pronta para o casamento. Já fica tudo certo. Aí ele chegou aquele dia, eu fui trabalhar, eu tava assim numa ansiedade. Colocava o fone, né? E tava lá trabalhando, assim, eu não conseguia nem aquela coisa. Cheguei 5:30 da tarde, nada. Porque nesse mesmo dia estava julgando o processo da Suzane Richthofen e demorou muito. Nossa. E aí demorou o meu sogro lá. Quando é 7:30 da noite, eu tô lá, telefone toca, não podia também ter, mas tocou, eu Uhum. vi restrito. Eu pensei, meu Deus, aqui tá a resposta. Meu marido ele já estava num estado que ele não estava aguentando mais. Era muito sofrimento, também Sim, era é muita muito pressão, puxado, né? muito difícil. Porque eu estava ali, eu sabia o que estava acontecendo. Ele não, ele estava em casa, naquela ansiedade, naquela coisa, né? Sozinho. Não é fácil, não. Não foi fácil pra ele Não também, foi não. fácil, Ele, porque de alguma forma, ele ficou preso junto com você. ficou. E aquela coisa, ele A vivia por mim pressão. e também não era uma coisa que ele ficava contando para as pessoas, Sim. né? Ele é fechado. Aí eu sei que o telefone lá, eu atendi. Aí ele chorando, falou: arruma suas coisas. Ai, glória a Você vai vir Deus. embora. Eu não podia gritar, Uhum. porque se eu gritasse, todo mundo, né? E, A polícia, né? sim, não podia gritar. Eu falei, Glória a Deus, comecei a chorar. Daí eu falei pra menina que morava comigo na cela. Aí o telefone não parava de tocar, todo mundo louco. Eu virei o urso do pica-pau, sabe o urso do pica-pau que vai pra lá, pra cá, que ele não sabe o que ele faz? Eu não sabia o que eu fazia. Ai, Eu fiquei de assim, jeito eu não vou. Minha maquiagem vai ser toda. falei, meu Deus, eu vou embora. Tipo, Meu chegou. Deus. Tanto que eu tinha sonhado com a minha casa. Quanto eu pensava naquilo, parecia que nunca ia acontecer. Tinha vezes que eu pensava, vou ficar aqui para sempre, né? Porque nada dava certo. Aí eu fui fazer minha unha. Falei, vou fazer minha unha, que pelo menos já tô Vou pronta, né? arrasar, vou Fazer minha chegar unha, arrasando. aquela, né? E uma coisa que eu sempre tava era assim, quando as pessoas iam me visitar, tanto na cadeia pública como lá, eu sempre me arrumava. Eu falava assim, eles estão vindo aqui, aí me veio toda mal, né? É Embora, verdade. sabe? Não, eu tô viva. Se eu tô presa, mas eu tô viva. É Eles estão saindo de verdade. lá passando humilhação por revista para vir me ver. Só quem ama faz É isso, né? verdade. Só quem ama faz isso. É verdade. E eles iam, minhas irmãs iam, meus sobrinhos. Eu ficava assim, que levava os meus Nossa. sobrinhos, sabe? Naquele lugar. Por isso que eu tenho eles num lugar da minha vida muito especial, porque fizeram tanto por mim, sabe? Coisas que não precisavam fazer, né? Esse é o verdadeiro amor, No né? verdadeiro amor, estavam do meu lado lutando, não só a minha família, como a família do meu marido, né? Que eles nem podiam entrar na penitenciária, que era só a família mesmo. Sim. Meu pai, que faleceu, meu pai foi aquilo para mim, sabe? Eu evitei o máximo meu pai ir lá, porque eu falava, que humilhação, meu pai não merece isso, ele sabe que eu sou inocente. Eu sei. Uma vez na outra, ainda eu pedi que ele fosse, porque eu já estava ficando muito mal de saudade dele. Aí ele Uhum. foi, ele não entrou. A diretora deixou eu ver ele numa salinha, Nossa. sabe? Aí, tudo bem, né? Aí eu fiquei que nem o urso do pica-pau, aquela coisa de arrumar. Porque eu não sabia, achava que era no dia seguinte. Quando foi outro dia, eu acordei e já pintei o cabelo. Já toda animada. Outra pessoa. Porque, né? Ela, não, meus inimigos não vão me ver Vai ver. arrasada. Tem gente que gosta de ver a gente, mas você sabe É. que, você acredita que isso falaram? Pra você ver, né? Tem histórias assim, mas eu nem vou dar ibope pra essas Sim, coisas. Aqui sim, você sim. corta, você corta essa parte. Sim, sim. Pra você se apresentar Tinha mais. gente que fala, nossa, cheguei lá, pensei que ela ia estar acabada, e ela tava, mas eu me arrumava mesmo, tipo, É porque a alegria do Senhor é a nossa força. lógico, É e o sobre meu isso. brilho nunca, ninguém vai apagar, né? Que é o brilho do Senhor. E aí eu peguei, meu cabelo eu não podia falar, também não falava, porque como que eu fiquei sabendo que... É. Aí Tinha eu que ser só super fui, discreta. peguei e fui e falei pra... Tá coisado aqui em mim? Deixa eu ver. Estragou. Tem só um negocinho preto aqui, ó, do outro lado. Mas não chegou a cair, não. E eu? Não, Tô parecendo uma boneca de. não, tá tudo bem. Então tá. Saiu? Puxa mais pra cá, assim. Isso. Nós estamos já finalizando, viu, amor? Você tá ouvindo porque é pra você voltar pra igreja. Hashtag segura essa bomba. E agora ainda mais sabendo que você é minha vizinha. Ah, Tá bom. Arrumou uma amiga. sujou. Arrumou uma amiga. Arrumou mais gente, ó. Tá.
a- Não é não? o time tá ficando maior, né não, Sol? O time tá ficando maior. Não corra, não. Vai, né? Então, aí É. eu peguei, fui trabalhando. Acordei no outro dia, pintei o cabelo, não sei o quê, e fui trabalhar, achando que em qualquer momento ia me chamar. Não, aí eu não conseguia. Eu tava num nível de Eu ansiedade imagino, hard. gente. Eu Eu não imagino. conseguia nem pensar. E do alvará, falava, meu Deus do céu. Que agonia. E a minha irmã, com os meus sobrinhos, meu marido, Ah, estavam lá, tudo foram ficar na esperando. frente o dia inteiro esperando. E nada. 5h30 da tarde, eu vou pra cela. Chego lá, ligo pro meu marido. Ele, Solange, ora aí, porque a juíza não estava aceitando o alvará, que foi de Brasília. Meu Deus. Falei, não. Desliguei, fui lá, dobrei meu joelho. Falei, Senhor, se o Senhor é na minha vida, eu vou embora hoje. Em nome de Jesus, faz, né? Abre esse caminho. Abre. Aí peguei, saí da cela e fui nas meninas, que era grupo de oração lá, que era da igreja. Eu fui lá, contei pra elas. Falei, me ajudem em oração. E nós começamos a guerrear lá, né? Orando e tal. Aí deu hora de ser trancada. Fui trancada de novo. Falei, ai, meu Deus do céu. E assim, Coração a coração mil. meu, eu só falava, Senhor, mas o casamento. Isso era na sexta-feira. O casamento era no sábado, Nossa, sexta-feira. Que julgou, olha, na sexta. O casamento era no sábado, em Araraquara. Deus. 4 horas de viagem. Dia de jogo do Brasil. O Brasil perdeu a Copa Nossa. naquele dia, mas eu ganhei a minha Copa. Tá tudo Tava certo. tudo certo. Aí eu tinha que ainda ir em casa, eu tinha que saber o que eu ia levar, sabe assim? Eu sei. Então, É voltar para uma outra realidade, voltar, né? porque você não lembra de nada. Para mim, as roupas que eu tinha é aquelas que eu levei. Eu não conseguia me lembrar. Não, É uma coisa muito realmente. louca que acontece, sabe? Aí, tô lá, ligo, e aí, Alexandre? Ele, guarda esse celular, que a mulher tá aí ainda aí te pegar que deu certo. Nossa. Aí a mulher vem, bate lá, Solange Mota. Eu, Oi, tipo aquela cara de, oi. você vai embora. Aí eu pude gritar, né? Ai, Aí eu que peguei alegria. as minhas coisas, já tava tudo pronto. Não sabe como, né? Mas já tava pronto. Saí De uma falando, forma tão, né? e eu vou te falar, também nunca vi antes uma liberdade dessa. A mulherada tava toda presa e elas colocavam a mão na boquetinha, assim, na porta, Sim. sabe? Todo mundo, sabe, assim, maior alegria. E eu fui falando Celebrando. para elas, fiquem firmes com Jesus, né? E fui falando palavras, assim, de ânimo. Desde ânimo. Fui no de baixo também, falei, saí. Os outros pavilhões, tudo lá fora, assim, Que querendo da saber. hora. E eu, Que assim, mas uma alegria. alegria. Daí a mulher falou, quero ver você dar glória a Deus lá fora, a policial. Falei, nossa, pensei comigo, você não me conhece, filha. Você não me conhece. Falei, Agora que chegou. Agora... glória a Deus! E eu falando, glória a Deus! Saindo, tipo, era uma coisa que você nem realiza. Eu Você imagino. sonha tanto. Naquele momento parece que tá sonhando, sabe? Eu imagino. Aí eu fui pra administração. Quando eu chego na administração, a mulher falou assim pra mim, olha, eu ia embora 5 horas da tarde. 5 horas, 5h30. Porque isso daí já era 7 e pouco. Uhum. Ela falou assim, mas Deus falou que era pra eu ficar. A mulher era crente, Deus Nossa. falou pra ela ficar. Eu falei, sabe por quê, moça? Porque eu tenho um casamento pra ir amanhã. Casamento do meu cunhado e Deus é fiel. Eu vou no casamento. Glória a Deus. Aí fiz o que eu tinha que fazer. Quando eu saí, tava lá minha irmã, né? Meu marido e tal. Família Tava com uma toda. faixa Ai. escrito Senhor é minha justiça. Nossa, ó. Fui pro carro, me troquei no carro. Ele me trouxe uma roupa, me troquei no carro para não chegar com a roupa da penitenciária. Fui pra casa da minha irmã, um monte de gente foi lá me ver. Aquela festa. Aí eu cheguei em casa, tipo 1, 2 horas da manhã. E daí, lá na minha casa tinha um monte de roupa de festa que me mandaram pra eu ir, né? Escolhendo. Pra Pra eu ir ver. no casamento. É. O casamento ia ser um casamento top, sabe? Nossa. Deus preparou tudo. Tudo, tudo. Aí eu acordei no outro dia, eu dormi, assim, estranhei, né? Mas a minha casa estava do jeitinho que eu deixei. Meu marido cuidou de tudo, porque um dia eu falei pra ele, ó, eu não morri. Eu tô presa, mas eu vou voltar. Eu falava assim, eu não quero que ninguém fique mexendo nas minhas coisas, sabe? Deixa do jeito que tá. Porque né, Eu na minha vou. casinha. Essas coisas. Tava perfeito, ele não deixava, ele limpava, ele fazia tudo. Tava
certinho, tinha umas almofadinhas assim coloridas na época, tava Do do jeitinho mesmo que jeito. tava. Ele limpava. E aí eu peguei, cheguei, estranhei tudo, né? Mas foi assim, tremendo. Aí eu peguei, fui pra Pro casal. Araraquara, acordei, fui pro cabeleireiro, ficar mais loira, tal, não sei o que, o cabelo tava enorme, cortei, não sei o que, aí fui para Araraquara. Chegamos em cima da Da hora. hora. Olha, teve uma festa nesse casamento. Meu cunhado nem permaneceu casado. Ficou Sério? alguns anos só, mas a festa parecia que era uma festa preparada para mim. Deus tinha Eu tava preparado numa alegria, tudo. as pessoas, Tudo. nossa família, ela tava, a gente tava tão Radiante, eufórico, tão radiante, feliz. sabe? Uma alegria no nosso coração tão grande. Eu falava assim, era como se eu estivesse voltando da Europa. Eu Tava presa. E eu brinco isso, eu falo quando eu tava na Europa, porque a tava. minha irmã não gosta que eu fale quando eu tava presa. Ó, tem um conhecido nosso que foi preso, ele fala Fortaleza. Onde você tava? Tava em A Fortaleza. Fortaleza. Perguntar se tava em Fortaleza, Eu mas falo, eu tava na Deus fez Europa. uma. Pronto, melhor Na ainda, Europa. mais chique. E assim, como se eu tivesse chegado. E tava toda a família. Teve muitas situações que aconteceram e eu cheguei e falei, meu, eu não devo nada, entendeu? Isso. E ainda que eu Foi devesse, preparado. eu paguei. Eu era inocente, eu tava assim, tão coração tão puro, sabe? Porque tem pessoas que falam coisas, não sei o que, eu não queria nem Sim, saber. sim. Tava viva, eu tava feliz, eu chegava abraçando todo mundo, feliz ali, sabe? Uma coisa. Eu sei. E diante de tudo isso que você vivenciou, o que que você diria para as pessoas? Qual que é a mensagem que você deixa para as pessoas em relação a essa experiência que você passou? Então, eu sei que o Senhor permitiu tudo isso para me transformar em quem eu sou hoje. Eu costumo dizer que até o meu nome o Senhor trocou. Antes de eu ser presa, eu nunca ninguém me chamava de Sol. Era Solange, Uhum. minhas irmãs Solan, mas Sol, ninguém me chamava. E depois, a maioria fala a Sol, sabe? Até o nome o Senhor troca. Eu tive que sair de lá na. Eu saí. Minha vida virou um glamour, sabe? Sim, Porque era muito, foram 2 anos, né? E sim. meio, muita gente orando, muita igreja, muitas pessoas. E eu tinha que. As pessoas queriam ouvir o testemunho. O telefone da minha casa não parava de tocar. E eu, né, vendo e gente querendo que eu fosse almoçar, jantar, não sei o quê. E eu indo. E eu tinha que ir dar o testemunho. Eu não tive. O Senhor, ele tem pessoas que ele vai fazer assim. Sim. Ele vai transformar de uma forma para ele colocar aonde ele quer que esteja. Comigo foi assim. Se eu não tivesse passado esse processo, eu jamais iria pregar, iria falar para mulheres, jamais ia ministrar, jamais. Então eu não tive para onde correr. Como aconteceu isso, eu tinha que dar o testemunho. Eu ia falar: "Não, não vou dar", fazer o papelão. Tinha Tanta que gente dar. orou por mim, tanta gente queria saber. Eu falei: "Então, vai com vergonha Esse mesmo, aqui, né? né? Vai com medo mesmo, vai. Não sou eu, eu vou contar É, dele. Eu não exa tenho que temer, eu vou falar do que ele fez. Não tem como dar errado, Sim. né? Porque foi tudo ele que fez". E Verdade. aí eu me vi na primeira, logo que eu saí, indo numa igreja, tendo que contar o testemunho e pregar, assim, em cima daquilo. Era outra Solange. Totalmente. Ousadia, intrepidez, autoridade, entendeu? Ficou lá, com aquela Solange que entrou. Senhor, eu não pude sair a mesma pessoa em nada, assim, né? Só na minha essência, mas outra mulher, né, com capacitação habilitada para pregar o evangelho, para falar com autoridade do Senhor, daquilo que eu vivi, daquilo que eu sei que Ele pode fazer, né? Dos milagres que eu vivi, das vezes que Ele falou comigo. E uma das vezes o Senhor falou que eu ia falar entre os grandes. Eu, ai, amei, né, Jesus? Aí eu fui para numa reunião que teve, e eu não sabia as pessoas que estavam lá. E eu tive que contar o testemunho. Eu não sabia quem eram as pessoas. Quando eu saí de lá. Inclusive, foi uma coisa tão assim que naquele dia que eu terminei de dar o testemunho, começou um monte de fogos lá fora. No nada. Falei, Nossa. nossa, foi uma coisa assim. Depois eu soube que naquela sala estava cheia de promotores, Olha. advogados, gente alta, né? Desembargador. Eu não sabia. E falei. E a partir de então, eu comecei a ir nas igrejas, tendo que dar o testemunho. Ganhei muitas almas para o Senhor, muitas pessoas voltaram para o Senhor, Olha só, acho que isso é o sabe? mais importante, E, né? e o meu ministério, ministerialmente falando, o Senhor foi alargando, né? Quando eu saí,
Logo eu fui na minha médica, na ginecologista, ela falou pra mim que eu poderia ter ficado estéril por conta Nossa. desse estresse, de toda essa situação. 4 meses depois, eu estava grávida da minha filha, que hoje tem 15 anos, né? Nossa, que bênção. Quando ela tinha 5 meses, o meu habeas corpus, porque eu saí para guardar a apelação em liberdade. Então, eu Sim. poderia ter que voltar. Nossa. No dia que eu soube que, foi numa sexta-feira, eu soube que a apelação ia ser julgada na terça. Uhum. No sábado, meu leite secou. Eu amamentava. Tamanho estresse. Nossa, Deus. Minha filha tinha 5 meses. Aí eu, naquela terça-feira, eu fui para casa da minha irmã. Meu marido, vai para casa da sua irmã, morrendo de medo, né? E eu falei só assim para Deus: Senhor, agora eu tenho uma filha. Se eu tiver que voltar, se não, né? Eu vou ter que voltar, porque eu não vou viver fugida, né? Isso não dá É. para mim. Mas agora eu tenho uma filha, Senhor. Tipo, agora é Não muito deixa, mais não difícil, né? deixa, Senhor. E acho que por isso mesmo que o leite acabou secando. Sim, sim. Eu fui para casa da minha irmã, tô lá. Sabe, gente, ficou distraída. Eu esqueci. Quando eu olho meu celular, tinha 4 ligações do advogado. Liguei para ele. Ele falou assim: dá glória a Deus. Eu, glória a Deus. Ele, Nossa. dá glória a Deus. Falei, alto? Falei, alto? Você quer que eu grite? Porque minha filha tá dormindo, né? Eu nem imaginava. Ele falou assim: você foi absolvida por Uau, 3 glória a votos a 0. Deus. Você é inocente. Nossa, que bênção. Aí eu dei aquele grito Nossa, que tava tava preso aqui desde a outra vez que eu não pude gritar. E eu Tava preso na alma, né? Só. chorei, gritei, me regozijei no Senhor, né? Que eu falei, esse é o Deus que eu sirvo, que é fiel, que conhece, sabe? Sabia que eu era inocente, sabia que eu não era bandida, que eu não tinha feito nada de errado, que eu só estava trabalhando, mas que ele tinha um propósito para mim, para eu falar do amor dele, para ganhar muitas almas, né? Esse é o objetivo, Num né? lugar que Que ninguém ninguém quer vai, ir, ninguém ninguém quer ir. quer ir, né? Mas que Exatamente. para mim, se eu tivesse que voltar a minha história, voltar, isso já faz 18 anos. Nossa. Se eu tivesse que voltar no tempo e o senhor falasse, você pode escolher. Eu escolheria passar tudo de novo. Uau. Porque as experiências com ele, nada, Valem mais não, que não tem qualquer coisa. preço, não tem É, preço. é isso. Tem uma coisa que eu sempre tenho que contar, que o pessoal fala, né? Que eu tenho que contar essa vontade que eu tive e ele concedeu. Teve um dia que eu estava na cela e eu estava vendo uma revista. Quando eu olho, tinha um bolo assim com uns brigadeiros em cima. Me deu uma vontade de comer um brigadeiro. Só que brigadeiro não entra, porque é coisa redondo, não entra na penitenciária. De jeito nenhum. Nossa. Então, Vai ficar na vontade. pois aí, passou. Isso era uma sexta-feira. Na quarta-feira, meu marido mandava o jumbo por Sedex, né? Jumbo é as coisas. Sim. Fala jumbo. Por Sedex, eu tô lá, me chamaram, a gente vai. Pra ir pegar esse Sedex, você sai do pavilhão, vai num lugar específico. Pra retirar. Para retirar, que fica a polícia, ela abre a caixa e ela vai dando as coisas, o que pode entrar, o que não pode. E eu tava numa fila, a filana tava grande aquele dia, eu tava, tipo, última da fila, tava lá. A menina que tava recebendo na hora, eu conheci, ela era do meu pavilhão, ela era uma colombiana. Daí começou a ouvir ela, tipo, senhora, não sei o quê, falando, batendo boca lá com a polícia. Daí a policial falou, se você quiser, pode comer aqui. Então tá bom. Ela pegou. Era uma bandeja. Uma bandeja de brigadeiro. Mas não era brigadeiro pequenininho, era brigadeiro. Bitelo, eu falo bitelo. Os brigadeiros. Quando eu vi aquilo, eu falei, Senhor, importado. Melhor Importado, melhor Jesus. Falei, andar Senhor, com o Senhor Deus é mandou assim, pra né? mim. Banquete. Pra mim. Eu sou envergonhada. Se amor, se eu tivesse... Eu ia falar, não, obrigada. Mas quando eu vi, eu falei, ele mandou Não, pra meu mim. amor, eu quero. Falei, mas é meu isso aí. Ela passou, Quero. eu falei, eu quero. Peguei, 2, comi. 3. Separa 4 pra mim, vai. Pisando na cabeça do inimigo, sabe? Falo assim, não importa o lugar. Se Jesus estiver comigo, eu aguento, né? É isso Olha aí, mesmo. Deus que mima, Deus de detalhes, Deus que conhece o nosso coração. Pois ainda sobrou, que ela não podia ir levar para a cela. Ela passou de novo e eu falei, pois eu vou pegar outro, porque é meu, é meu. É meu. É meu. E eu comi o brigadeiro, nossa, maravilhoso. Glorificando. Ó, é isso que Deus faz na vida das Deus pessoas. faz, Então, Deus assim, ouve, Deus vê, Deus conhece. é né? sobre isso.
Ele sabe do que a gente precisa e sabe das nossas A gente necessidades. nem precisa abrir a Nem boca. falar, Ele ele já já sabe. conhece. É verdade. O que a gente precisa é ser fiel, ficar firme, constante, obediente à palavra do Senhor, ter prazer nele, porque esse mundo está perdido, É né? sobre Os prazeres isso. do mundo, eles são passageiros, né? Eu via lá quantas mulheres presas por conta de droga, de coisa errada, né? Que levaram para aquele lugar. Mas Jesus não. Jesus, ele tem vida abundante É para isso que eu nós, pensava, ia falar né? agora. Vida em Vida em abundância. Com Não tem- nada falta. olha, não tem nem como te agradecer. Porque eu sei que são muitos detalhes. Muitos detalhes. Não foi nem um terço do que, né? Ah, eu Mas eu. esqueci um detalhe. Nossa, Diga. eu não posso deixar. No dia que ia ser julgada a apelação, eu recebo uma. Porque assim, todo dia chegava a carta. De manhã elas jogavam a carta. Era uma visita. E eu recebi uma carta naquele dia. Quando eu abro, era de uma senhora crente que tinha estado lá. Junto da cartinha dela, ela mandou uma parte da palavra de Deus. Estava escrito assim: E no palácio morará gente outra vez. Olha. E eu farei com que cresçam em números e serão honrados. Olha. E eu glória a castigarei Deus. todos os que fizeram sofrer. Quando eu li aquilo, eu chorei e falei: Senhor, eu vou embora. O palácio é a minha casa. É exatamente. Nós vamos crescer. O Senhor vai fazer a minha família crescer. Né? O Senhor vai nos honrar. Não que o Senhor precise, mas o Senhor honra. Faz isso, né? Porque ele é, né? Que ele é. E eu lembro que logo, 4 meses depois, né? Eu estava grávida da minha filha. Depois, quando ela tinha 5 anos, eu tive o meu filho. E a promessa do Senhor, se né? cumprindo. E eu posso dizer que eu sou uma pessoa extremamente feliz. Porque eu tenho Jesus, eu tenho uma família maravilhosa, nada me falta, sabe? Eu E assim, sei. eu sou preenchida pelo Senhor, faço a obra de Deus com alegria, tenho o prazer de servir a Deus, né? Então, foi uma parte da minha vida, um deserto que eu glorifico, porque se Ele confiou em mim e eu consegui cumprir, né? Que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito, né? Verdade. Então, vale a pena, vale a pena. Tudo tem um propósito. A prova, o deserto, ele tem fim. Depois do deserto, tem a terra prometida. É sobre Né? isso. É só permanecer fiel, sem murmurar, obedecendo, né? Que a terra prometida chega, o dia da vitória vem, né? O Senhor é Amém. fiel. Ele pode todas as coisas, É verdade. todas as coisas. Amém. E ele abriu o mar, né? Tava fechado, ele abriu, quebrou a cadeia. E hoje, depois disso, eu vivo para o Senhor mais ainda, Desfrutando né? Desfrutando, do contando do que amor. ele fez, Glória a ganhando Deus por almas e o maior prazer, né? Glória a Deus. Ó, espero que você tenha. Eu não tenho mais tempo. Aqui? Eu ainda tô. Tô me pe- Espero que você tenha ouvido essa história desde o começo para você poder entender. Se você pegou esse trecho, você pode voltar. Porque o que Deus fez através da vida da Sol aqui, ela relatando. Se você não tomar vergonha. Se eu e você a gente tomar vergonha na cara depois de uma dessas. Brincadeiras à parte. Glória a Deus pela tua vida. Eu louvo a Deus pela tua vida, pela tua história, Amém. por tudo que Deus fez e vai continuar fazendo através da sua vida, viu? Em nome de Que Jesus. tudo que você Eis-me aqui. passou vai Se alguém que frutificar. assistir esse podcast ali, que eu tenho que olhar, falando, É, quiser, né, que eu vá dar o testemunho na igreja, eu aí, vou, ó, pode fica à chamar. disposição. A gente está aí para o Senhor, né? Para fazer a obra Pra de fazer a Deus e obra de Deus. levar a palavra dele e aquilo que ele é, né? Contando testemunho, testificando da bondade do Senhor, da fidelidade do Senhor. Vale a pena servir a Jesus, ser fiel. Amém. Então, não tem nem o que dizer mais. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada. Deus abençoe todos que estão aqui. Obrigada, de coração mesmo. Estou muito honrada de ouvir sua história, Amém, eu que que o agradeço. Senhor fez na sua vida. Deus abençoe. Um beijo. Daqui a pouco a gente tá junto de novo, viu? Ó, segunda temporada já começou, chegou chegando. Pra glória de Deus. Amém. Beijo, até a próxima. Deus abençoe. Glória a Deus, mulher.